Olá, sejam bem-vindos ao podcast Casamento Incrível. E sou eu que estou abrindo o podcast hoje. Eu não sei muito bem fazer isso. Junto com a minha gata maravilhosa, Ana Perfeita, aqui do meu Você está lado. arrasando. Boa tarde, pessoal. E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que chama falta de diálogo no relacionamento, no casamento, especialmente falando, né? E aí, meu amor, como é que funciona esse negócio, né? Falta de diálogo no relacionamento. As pessoas não conversam ou elas não se entendem. As pessoas têm dificuldade de falar o que querem ou as pessoas falam muito. Como é que acontece, né? Por que que isso é tão complicado de se encontrar e por que que tantas pessoas, tantas famílias vivem esse terror de falta de comunicação? Elas não conseguem se expressar. Eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem casais que falam, que conversam muito e não falam nada, né? E eles vivem com essa sensação de que eles têm uma boa comunicação, mas quando param para analisar, eles nunca falaram sobre coisas profundas e importantes. E tem aqueles casais que são verdadeiros estranhos dentro de casa, né? Aqueles casais que parecem viver em mundos separados, aqueles casais que parecem não compartilhar os seus anseios, não compartilhar os seus sonhos, não compartilhar o que estão passando, o que estão vivendo. Mesmo assim, eles dormem na mesma cama, né? O que é bastante estranho e bastante comum. E é bastante estranho que seja bastante comum também. Né? Porque quando a gente pensa em casamento, a gente pensa logo naquela união das pessoas, né? E como se unir sem conseguir se comunicar? Será que a coisa é assim desde sempre, né? Será que você conhece a pessoa e aí você já não conversa e você casa e continua? Ou será que lá no começo do relacionamento, quando o outro estava em primeiro lugar, né, em primeiro plano, você se esforçava, você tinha repertório, você buscava coisas do interesse dele, você buscava ser agradável e conseguia ter uma conversa, e ao longo do tempo ele foi mudando de lugar e você foi perdendo essa capacidade de se interessar, né? São muitos movimentos possíveis. Então, a gente vai poder falar bastante sobre isso com vários exemplos. Inclusive, lá no meu Instagram, a gente abriu uma caixinha a esse respeito, né? E ontem, não sei que dia você vai estar assistindo esse episódio, mas essa semana nós estamos na semana de preparação para o nosso evento, o evento Os Pilares do Casamento Incrível, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de julho. E na semana de preparação que antecede esse evento, nós estamos fazendo algumas lives, né? E esse foi um tema de live, a gente abriu uma caixinha e tinham muitas perguntas nesse sentido que eu acabei de falar. Né? Perguntas de pessoas que não sabiam como tratar temas importantes. Pessoas que às vezes conversavam, acho que eu nem te falei essa, pelo WhatsApp. Eu vi. Pessoas que Triste. conseguiam tratar de temas com o cônjuge pelo WhatsApp, mas que não conseguiam ao vivo e que queriam o auxílio para poder fazer essa conexão ao vivo, né? E também tinham muitas pessoas que falavam sobre a dificuldade de dialogar quando eu quero mostrar meu erro e meu marido quer mostrar o erro dele também. Mas teve um que me chamou a atenção e eu queria começar por essa pergunta, tá? A gente pode voltar nos conceitos já já. Mas a pergunta era mais ou menos assim: começo mostrando o meu erro, falando no que posso melhorar, mas o meu marido não fala o dele. Olha que interessante. Essa pessoa provavelmente ouviu algumas das nossas dicas, né? Onde a gente sempre fala a importância de você não começar o diálogo atacando os outros, mas muitas vezes fazendo a pergunta: o que eu posso melhorar nesse ponto? Mas isso não é uma pescaria. Isso não é uma isca. Né? Você não faz isso para despertar no outro a vontade de falar. É preciso que você faça isso de forma realmente genuína, porque se você realmente não estiver interessado em saber em que você pode melhorar naquilo ali, você com certeza não vai colher os frutos que você poderia desse diálogo, né? Porque a gente tem a nossa finalidade, ela nos movimenta por completo, a nossa expressão, né? As nossas microexpressões faciais, o nosso tom de voz, a verdade nas perguntas que a gente faz, elas são decisivas para as respostas que a gente vai ter e para o que vai vir a seguir. Então, quando eu estou num diálogo de corpo e alma, realmente interessada em saber o que eu posso melhorar, realmente interessada em falar assim, Natan, amor, o que você acha que eu poderia fazer melhor na educação das crianças? Essa pergunta precisa ser genuína. Se eu estou falando que eu quero estabelecer um bom diálogo com o meu cônjuge, eu preciso perguntar isso com um único interesse. Saber realmente o que ele acha que eu poderia melhorar na educação das crianças. Do contrário, se eu estou fazendo uma pescaria, se eu estou jogando isso aqui... Amor, eu achei que eu não fui bem, né, naquele dia, não tratei bem a Helena lá naquela situação. O que você acha? E você, o que você acha que você poderia ter feito diferente? Essa pergunta, ela é totalmente enviesada e interesseira, né? Você quer só ouvir
o outro falar do problema que ele executou, né? Do problema que ele teve. Você não está querendo realmente saber como melhorar a sua parte. E quando a gente não tem verdade, quando a nossa intenção não tem esse caráter genuíno de querer melhorar em prol do relacionamento, realmente vai ficando cada vez mais difícil manter o diálogo. Porque mesmo que a gente comece de uma forma relativamente certa, a nossa intenção está errada. A nossa intenção continua sendo atacar, continua sendo expor o erro do outro, a gente continua se achando melhor que o outro nesse diálogo. E esse perfil de se achar melhor que o outro nunca consegue conduzir a bons diálogos dentro de um relacionamento. Não, sensacional. Você começou por um fantástico exemplo, na minha opinião. E é interessante que, se eu perguntasse para você, né, você gosta de alguém que é falso? Né? Alguém que, sabe aquele tipo de gente que é malicioso? Né? Sempre você encontra uma pegadinha nas palavras, né? E aí, quando essa moça faz esse seguinte comentário, né? Sempre eu começo pelos meus erros, mas ele nunca fala os dele. Será que ela começa essa conversa para que ele fale os dele? Né? Será que ela começa a conversa, mas ela não quer melhorar? Ela quer que o outro melhore? Querer que o outro melhore de forma genuína, ajudando-o, isso não é um problema, né? A questão aí é outra que nós estamos falando. A questão que estamos falando é você começar uma conversa com essa segunda intenção, essa intenção maliciosa, sorrateira, sabe? Isso é falso. Isso é falso, isso é ruim, né? E aí, eu trouxe para vocês aqui, como nós vamos falar sobre diálogo, falta de diálogo no casamento, eu trouxe para vocês uma definição muito bacana que eu aprendi, que é o significado de ser humano em árabe, que a palavra é insan, I-S-I-N-S-A-N, que significa aquele que esquece, ou esquecente, algo assim. Essa palavra insan é mencionada muitas vezes no Alcorão, né, na parte religiosa deles lá. Mas qual que é o conceito por trás disso? O homem, o ser humano é aquele que esquece. Mas ele se esquece do quê? Do que exatamente nós nos esquecemos? É de pagar um boleto? Né? É de ir a uma festa? Não. Nós só nos esquecemos daquele que importa. Ah, Nathan, não, você não tem noção. Eu esqueço de pagar boleto, sim, porque eu esqueci de pagar boleto ano passado. Você esquece durante uma semana, durante 2 semanas, durante um mês. Agora, de coisas importantes no relacionamento, como, por exemplo, um diálogo eficiente, como desenvolvimento de virtudes, como espiritualidade, você se esquece por uma vida inteira. E alguém ainda te lembra e você continua esquecido. É um esquecimento profundo, né? Então, nós seres humanos nos esquecemos todo santo dia somente daquilo que importa. E quando a gente está falando de um diálogo no relacionamento, eu preciso ser genuíno, eu preciso ser verdadeiro. Afinal, você está na sua frente com seu marido ou com a sua esposa. São as pessoas que têm acesso a toda a sua intimidade. Né? E se você se esquece disso, você começa a tratar o seu marido, tratar a sua esposa com essa malícia, dessa forma interesseira, dessa maneira falsa, né? Dessa maneira sorrateira de conversar. Quer dizer, eu só falo querendo obter informações. E aí, a psicologia contemporânea e moderna trouxe para as empresas brasileiras um sistema de feedback. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o feedback sanduíche. É aquele feedback assim. Nossa, Ana Paula, né, você faz muito bem algumas questões. Né? Que legal esse trabalho que você faz, você escreve muito bem. Mas, Ana Paula, esse trabalho que você fez não está legal, não. Né? Você não escreveu direito, tem uns temas esquisitos aqui, você não está se empenhando muito, tal e tal. Mas, Ana Paula, olha só, né, aquela coisa... não é porque você fez esse trabalho ruim que você não consegue fazer bem outros trabalhos. Inclusive, você faz muito bem outras coisas. Enfim, gente, você se empacota num sanduíche, um elogiozinho, uma crítica e outro elogio. Né? Isso é uma maneira maliciosa, triste, ruim, desrespeitosa de tratar o ser humano. Desrespeitoso. Né? Então... Quando nós começamos esse trabalho na internet, que foi a Ana Paula que foi fazendo tudo, foi se virando, ela que cresceu e eu entrei de intrometido, no final das contas, fomos criar a comunidade Casamento Incrível. Né? E aí, por exemplo, tem um evento, né, que nós falamos para vocês se inscreverem, que lá será o lançamento oficial da comunidade. E muito se fala no marketing digital sobre você ficar criando todo um suspense e tal e tal e tal.
Só que não é assim que eu trato as coisas, nem que a Ana Paula trata. A gente é direto, reto, simples, né? Eu tenho que te falar logo aquilo que você está aqui para ouvir, sem ficar fazendo rodeios. Então, pensem nessa questão de diálogo, para que o diálogo atenda, vamos dizer assim, alcance o resultado que você quer e seja extremamente verdadeiro, não seja um esquecente daquilo que importa. Maravilhoso. E eu acho que o movimento mais difícil do relacionamento, a gente fala que relacionamento é difícil e tudo mais, a gente, o senso comum, né? Não a gente, nós dois. Mas o movimento mais difícil do relacionamento é fazer uma autoanálise sincera. Porque quantas vezes, né, a gente se esconde, a gente fala, não, mas eu não tenho a intenção de querer que ele fale, eu só quero dar o exemplo. Só que eu preciso, se você realmente quer melhorar seu relacionamento e ter um casamento incrível, eu preciso de você, de que você seja muito sincera ou sincero. Muito sincero. Uma sinceridade envergonhadora, assim, uma sinceridade que te constranja. Uma sinceridade que só você pode ter, mas ninguém vai conseguir fazer essa análise. Uma sinceridade de olhar no espelho e enxergar toda a podridão que tem dentro de você. Porque a partir dessa análise é que a gente consegue ter o ponto de partida correto. A gente consegue olhar as nossas intenções verdadeiras, a gente consegue olhar o que a gente está achando, o que a gente está esperando e o que a gente está querendo com as nossas atitudes. Porque enquanto a gente fica escondido por trás da falsidade, a gente não consegue evoluir nesses pontos. Porque a gente não assume. Assumir na vida é a coisa mais importante, né? Seja assumir a pessoa que está do seu lado, largar de ser bundão e casar logo, sabe? Largar de enrolar a pessoa que está do seu lado, isso é um assumir que transforma a vida. Seja assumir que você é mal, assumir que você é fraco, assumir que você é interesseiro, assumir que você não é essa pessoa boa que muitas vezes você quer acreditar que você seja, sabe? Não tô falando que você seja uma pessoa ruim também, tô falando só que existe dentro de todo mundo coisas boas e coisas ruins. Só que, às vezes, quando a gente vai entrar numa conversa com o nosso cônjuge, especialmente de temas difíceis, parece que tá a boazinha versus o mauzão. Ou o contrário, o bonzinho versus a malvadona. Como se a pessoa estivesse interpelando o outro de um patamar de superioridade que nunca existiu. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo farinha do mesmo saco, entende? Então, quando você vai conversar com alguém sobre os erros dele, sobre as coisas ruins que ele fez, é muito importante que você não se esqueça que você erra também. E isso não vai te impedir de conversar, mas isso vai te colocar para conversar sentado na cadeira do lado dele, não querendo dar uma lição de moral de alguém que acertou em tudo. Você pode até não ter errado os mesmos erros que ele, mas eu te garanto que você errou em várias outras coisas. Então, essa humildade de... O que é humildade? É reconhecer a realidade. Não é uma humildade de se fazer de coitadinho, de ai meu Deus, tem um dó de mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é uma humildade de entender, cara, ele errou, eu também erro, a gente está aqui buscando a verdade, a gente está aqui buscando uma solução verdadeira. Deixa eu entregar a minha vontade genuína de fazer isso aqui dar certo nesse diálogo, sem acusação, sem essa expectativa falsa, né, de falar de você apenas como uma isca para que ele morda e fale dele também. Vou contar um segredo para vocês. Quando vocês fazem isso de forma verdadeira, quando você começa realmente a perguntar de forma interessada, aí essa mágica pode acontecer. A verdade, ela é facilmente rastreada pelo ser humano. Quando alguém está falando com a gente de verdade, alguém está entregue de verdade diante dos nossos olhos, de alguma forma a gente começa a captar isso. E aí pode ser que essa pessoa se sinta muito mais à vontade de se abrir com alguém que está sendo verdadeiro do que revelar algo que já é tão difícil para ela diante de alguém sabidamente falso nesse sentido, né? Alguém que está tentando incentivar que o outro fale mediante colocações que não estão preocupadas com o que realmente importa, que é o bem-estar desse casal, né? E sobre o que o Nathan falou do esquecente, fantástico, esse conceito eu adoro pensar sobre isso. E por que será, né, que a gente não esquece de algumas coisas, a gente esquece de outras? A gente geralmente não esquece daquilo cujas consequências a gente consegue sentir rapidamente na pele, né? Então, assim, você esquece de pagar um boleto, daqui a pouco vem uma mensagem, você lembra dos juros, e você fala, caraca, esqueci de pagar aquele negócio. Então, tem consequência, eu vou lá e ajo. Consequências sensíveis e imediatas, eu vou lá e ajo, né? Então, eu deixei de fazer, sei lá, de pagar a conta de luz, cortou minha luz. A consequência é que eu tô sem luz. Agora, existem coisas muito mais importantes, cujas consequências, elas são menos perceptíveis no curto prazo, mas elas são catastróficas no longo prazo. E nos relacionamentos é exatamente assim. O seu desleixo, o seu descuido, a sua falta de investir na base do seu relacionamento
ela vai gerar frutos, possivelmente, a médio e longo prazo. Né? Não é que você vai ter esse comportamento ruim hoje e amanhã você já colhe os frutos e aí você fica doido para se remendar. Você consegue empurrar com a barriga essa situação por muito tempo. Por isso que se a gente não for proativo quando o assunto é relacionamento, no sentido de nos melhorarmos constantemente, buscarmos estudo, buscarmos aprendizado, buscarmos conhecimento, a coisa como é que é sair do trilho? Descarrega. Sai do trilho. Sai do trilho. A coisa sai do trilho e quando você vê, já foi, sabe? Tipo assim, passou, não tem mais o que fazer. Se você não acordar a tempo, se você, a partir do momento que você acordou, investir em melhorar realmente, vai chegar um momento onde você perde o controle. E por uma sucessão de pequenas coisas. Não são grandes catástrofes que acabam com os relacionamentos, mas o somatório de pequenas falhas que poderiam ser facilmente corrigidas. No entanto, elas estão lá nessa zona de esquecimento. Elas ganham menos relevância porque as suas consequências elas não são percebidas com tanta facilidade. Então precisa de um movimento. Relacionamento incrível, casamento incrível é resultado de empenho, de esforço e de intencionalidade. Ninguém tropeça e cai no relacionamento incrível, não. É isso aí. Ninguém tropeça e cai num relacionamento incrível. Verdade pura, concordo em número, gênero e grau. E tem questões interessantes, por exemplo, como uma seguidora mandou, né? Não consigo me posicionar. E tem uma outra que mandou assim: como fazer o esposo entender que algo ou algum assunto é muito importante para mim, né? Olha que interessante. São comentários diferentes, mas tem a ver. Uma não consegue se posicionar, a outra gostaria que demonstrar para o marido quanto algo é importante para ela. A pessoa que não consegue se posicionar, será que ela não se posiciona sobre nada? Será que ela é uma pessoa mais passada mesmo, assim, nesse sentido, né? Aí vai ter que trabalhar outra coisa, que aí o problema muitas vezes não é diálogo. Mas se você é uma pessoa normal, que sabe se posicionar em alguns momentos, suponha que alguém queira pegar o seu filho do seu colo, você vai se posicionar, não vai? Você não vai dar um jeito de resolver aquele problema, você não vai deixar aquilo acontecer, né? O mesmo se aplica para o posicionamento que você pode dar no seu casamento. Quase sempre é porque existe uma insegurança de conhecimento, de situações, de circunstâncias e muitas outras coisas envolvidas. Agora a pergunta que eu te faço é: o que é se posicionar para você? Como que é se posicionar? Se posicionar é bater o pé, né? Se posicionar é bater o pé e falar assim, ó, isso aqui é assim, assim, assado e pronto, acabou. Então é importante entender, e aí é por isso que é importante aprender a conversar. O diálogo em prol da melhoria. E a melhoria não é do outro, é a sua. Quando você está conversando, eu não estou conversando com a Ana Paula para melhorar a Ana, estou conversando para melhorar eu. Ou eu vou melhorar a mim, porque eu preciso melhorar minhas habilidades, ou eu vou melhorar a mim, porque eu preciso conseguir conversar com a Ana melhor. Por exemplo, se a Ana tem algum comportamento que eu acredito que não faz bem para ela, e eu conversei uma vez e aquilo ali não deu resultado, eu não estou olhando para ela, eu estou olhando agora para mim. Cara, o que eu falei? Será que eu não soube falar melhor? Será que eu posso ter uma outra maneira de tratar isso? Entende? E aí é o mesmo se cabe para essa moça, que falou assim: como falar mostrar para o meu marido que algo é importante para mim, algum assunto é importante para mim? Então, né? Você vai precisar conversar de várias maneiras. Existem técnicas para isso. O detalhe é o seguinte: muitas coisas que vão ser interessantes para você não são interessantes para o seu marido mesmo. Entendeu? Por exemplo, cara, a consulta das crianças não é interessante para mim mesmo. Isso não significa que não é importante. Mas eu não vou me dar o trabalho de ficar olhando isso. Tô nem aí se a consulta foi em tal lugar, ou tal lugar, foi tal horário, se foi tal horário, se a médica é X ou Y, a Ana Paula que está cuidando. Ela pode conversar comigo sobre isso. Isso é importante, mas não é um assunto que eu... Sei lá, se ela for falar comigo, eu vou conversar com a Ana Paula, vou falar um pouquinho e rapidamente a gente vai estar conversando sobre outro assunto. Não é um assunto com o qual eu vou me debruçar, vou achar legal, vou ficar sorrindo. Não, eu vou conversar rapidinho aquilo que é fundamental e pronto. Com a responsabilidade de um pai. Então tem que entender, tem coisa que não é interessante mesmo para o homem, né? Por exemplo, vai falar sobre maquiagem para mim. Eu não uso maquiagem, cara. Vai falar sobre sobrancelha, eu não faço sobrancelha, né? Vou falar sobre amigos. Cara, não é um assunto que eu ligo muito para essas coisas, entendeu? Então tem coisa que não é interessante pra gente. Vou falar de futebol.
Será que a Ana Paula gosta de futebol? Né? Nem eu sou muito fã de futebol, inclusive. Mas tem assunto que a gente não gosta, só porque não gosta. É avaliar essas questões. E muitas vezes, só que eu acho que, né, nessa pergunta dessa segunda moça, tanto a primeira quanto a segunda, não é bem isso, né? Natan, não consigo me posicionar. Me posicionar sobre o quê? Sobre algo que te incomoda, né? E tal coisa é importante para mim. É algo que também incomoda essa moça. Então, nenhuma das duas conseguem se posicionar ou conseguem explicar para que os seus maridos entendam algo que incomoda, que incomoda elas. Beleza? Suponha que seja um mau comportamento do marido. Aí o que eu quero que vocês entendam. Eu não converso com a Ana Paula para mostrar para ela que algum assunto é importante para mim. Eu converso com a Ana Paula em busca da verdade. Vejam, é em busca da verdade. Por exemplo, o Natan chegar em casa meia-noite. É verdade? É a maneira certa de fazer as coisas? Isso é uma questão de verdade, não é questão de o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. A Ana Paula ela não precisa se humilhar e falar assim, olha amor, isso é importante para mim. Não. Cara, isso está errado. Mas claro que para a gente é muito claro. Só que o que eu quero dizer para vocês vocês precisam entender se aquilo que vocês querem é o correto a ser feito. Porque quando você sabe o que é correto a ser feito, facilita, dá mais clareza. E aí, claro, precisa estudar, precisa aprender a conversar. Não é tão simplesinho não, né? Não, é igual a Ana Paula falou, você não cai de paraquedas num casamento incrível. Você não tropeça e cai, né? E muitas vezes a gente precisa analisar o porquê que as coisas são importantes pra gente. Eu acho esse movimento muito importante. Às vezes, para nós é importante que o marido poste uma foto no Instagram e com uma declaração. Pra mim já foi, no começo do relacionamento. E o que aquilo representava de edificante pro meu relacionamento? Qual era o verdadeiro motivo daquilo? Eu queria que o Nathan me assumisse para as pessoas, era uma forma dele representar que ele estava me assumindo. O Nathan que sempre andou comigo de mãos dadas em todos os lugares, sempre me apresentou para todo mundo, sempre me tratou com muito respeito, sempre foi um homem muito íntegro na nossa relação, nunca me colocou em nenhuma situação vexatória, humilhante. Será que eu precisava daquilo para o Nathan provar? Ou eu queria provar para alguém? Eu queria expor alguma coisa da nossa relação para pessoas aleatórias? Qual era o movimento? Eu queria provar que eu tinha um marido que gostava de mim, sendo que na minha vida prática eu sabia disso, claramente. Eu nunca tive dúvidas de que o Nathan queria estar comigo. E o comportamento dele também nunca deixou dúvidas. Nathan nunca foi um cara sem vergonha de ficar dando conversa pra qualquer pessoa, de sair sem aliança. Não, nunca foi essa pessoa. Mas eu tinha essa coisa que era importante pra mim. Mas na verdade isso não era importante pra mim, isso era uma besteira que a gente tá acostumado a ver as outras pessoas fazendo. E aí você começa a se comparar com a sua amiga, porque o namorado dela posta coisa bonitinha pra ela, manda flores pra ela. E não faz essa análise se aquilo ali faz sentido pra sua vida. A gente morre e fica repetindo as coisas dos outros. A gente morre sem entender o porquê que a gente fica nesse repeteco de comportamentos que não fazem sentido na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente fecha os olhos para a nossa vida real, para as qualidades do nosso cônjuge, para aquilo que ele entrega no dia a dia, e coloca a nossa visão mirando só na aparência, só no que é daqui para fora, no que as pessoas vão ver. O que tem de casal desse jeito não está escrito, né? E é por isso que quando as pessoas desconfiam da gente, eu não fico chateada, eu acho normal. Né? Quando eu tenho alguns comentários assim, na internet é tudo muito lindo, na internet é tudo muito fácil. Essas pessoas estão cobertas de razão, porque é isso mesmo. O que tem de gente falsa, o que tem de gente mandando 150 rosas, mas na vida real não se esforça um décimo disso aí para dar valor ao que realmente importa, para tratar bem essa pessoa, para colocar em primeiro lugar a família, para mudar o seu estilo de vida muitas vezes para viver uma vida compatível com isso, com agradar a sua família e cuidar dela de verdade. Então assim, o que é importante para você? Como o seu exemplo é genérico, a gente não sabe exatamente do que você está falando, eu faria essa primeira sugestão de analisar, porque nós mulheres muitas vezes temos isso, postar coisa comigo, me mandar flores, me levar para jantar no dia do meu aniversário. Não que isso não possa acontecer, sabe? Mas isso precisa ser posicionado no lugar certo. Eu sempre falei isso para vocês. As dores da nossa vida estão relacionadas à desordem, e a desordem das mais variadas naturezas. Né? Os problemas de ordem psicológica, inclusive, têm uma origem na desordem. E os problemas conjugais também. Em que lugar que eu estou colocando, né? Em que lugar de importância eu estou colocando a foto publicada? O perfil namorando, o perfil casado. Ana, mas tem gente que usa isso porque é mulherenga. É verdade, mas assim, você precisa conhecer a pessoa que está do seu lado. Você não precisa que
essas coisinhas definam. Você precisa saber se a pessoa é ou não é aquilo. Porque, vou te falar a verdade, se ela não for, se ela for uma sem vergonha, um cafajeste, não vai ser isso que vai resolver, você concorda? Então, isso continua sendo importante para você, mas isso não resolve nada. Se o problema for mais profundo, se o problema for uma pessoa que realmente não está fazendo o que ela deveria estar fazendo. Então, essa questão de expressar o que é importante precisa primeiro, na minha opinião, passar por uma avaliação de por que isso é importante. Por que isso está posicionado com esse grau tão elevado de importância, né? E aí, respondida essa pergunta, se essa coisa continua a ser importante, você vai ter que fazer uma coisa difícil que chama-se testar. A comunicação, ela é também fruto de teste. Tem pessoas que lidam melhor se comunicando de um jeito, outras se comunicando de outro, e você, que é a pessoa que já ganhou a consciência da importância do diálogo, você vai precisar ter a maturidade de conduzir essa conversa de diferentes formas. Não vai acertar de primeira, né? A gente tem um exemplo claro. Uma vez eu fiz uma postagem que o Nathan falou assim, ficou horrível, né? Alguma coisa assim. Ele fez quase um feedback sanduíche que ele não gosta, né? Nossa, ainda bem que você tá linda nesse vídeo, mas o conteúdo ficou horrível. Eu falei, caraca. Eu até postei no meu Instagram, eu falei, fã ou hater, né? Não entendi. E depois a gente foi ajustando essa comunicação. Eu falei, não tem problema você me falar o que ficou ruim. Só que me dê solução. Eu não queria que ele falasse de um jeito mais bonitinho, né? Eu não queria que ele amenizasse. Eu queria que ele falasse assim, isso aqui ficou ruim. Acho que seria legal se eu fizesse de tal jeito. E hoje ele faz muito isso. Então ele vê alguma coisa que ele não acha tão legal, ele fala assim, amor, não achei que ficou tão bom. Acho que ficaria melhor se fizesse assim, assim, assado. Opa, quase que eu engasguei. Então a comunicação, ela vai precisar de ajustes. Você não vai acertar de primeira, mas quanto mais prática você tiver, porque a hora que você pegar a veia, aí o sangue flui. Então, quando você estiver tentando, você vai errar, seu marido vai se fechar mais um pouco, daqui a pouco você fala de um jeito que ele consegue absorver um pouco mais. Você escolhe o melhor momento. A DR nunca é um momento bom. A gente fala de reunião de quinta e muita gente entende DR, né? Discutir relação. Não é isso. A reunião de quinta é quase uma reunião de gerenciamento, né? Uma reunião gerencial dessa empresa chamada família, onde vocês vão falar quais são os pontos a serem trabalhados, o que a gente precisa desenvolver na nossa família, qual ação de cada membro precisa ser aprimorada, mas de uma forma quase que impessoal, né? Não tem emoção ali. Não tem a coisa passional. Ai, você fez isso que me magoou. Não é lavação de roupa suja. É realmente uma coisa bastante lógica e direta, né? Um plano de ação baseado no que aconteceu e no que a gente quer que aconteça. Então, muitas vezes, assuntos difíceis, eles precisam também de momento certo. Às vezes, você está num momento mais descontraído, onde você sabe que seu cônjuge está mais aberto, e ali você começa a ficar sensível o suficiente para captar um momento correto de introduzir o assunto. É claro que você não vai usar um jantar super agradável para soltar uma bomba de reclamação. Mas você pode tocar nesses assuntos de forma mais sutil. Você pode ver exemplos, notícias, você pode ver exemplos de pessoas ao seu redor que tragam o tema à tona. Ai, Ana, mas eu não sei fazer isso. Eu preciso saber do caso concreto para te orientar, mas entenda, a criatividade vem da intenção. Então você começa a pensar sobre isso. Nossa, quais momentos será que eu consigo falar sobre o meu marido, com meu marido, sobre o fato dele estar, sei lá, acima do peso, não querer fazer atividade física? Como que eu vou inserir isso daqui? Talvez mostrando resultados de uma pessoa famosa que tinha sobrepeso e começou a fazer alguma atividade e emagreceu. Caraca, olha que legal, fulano tá fazendo isso, mas não de uma forma falsa. Lembra do que a gente falou no começo? É uma forma genuína, uma coisa que você realmente achou bacana e compartilhou com ele, na intenção de que ele ache bacana aquilo também. Não é um indireto do tipo assim, ó, tá vendo? É porque não quer. O fulano lá era gordão, tá magrinho, porque quis. Isso aí, gente. É assim, é o atestado de óbito do diálogo que nem começou. Então não é nessa posição de acusador que a gente constrói diálogos sobre temas importantes. A gente precisa saber a janela correta para introduzir esses assuntos. E ela vai acontecer no dia a dia de vocês. Aí você precisa entender a sua dinâmica e entender quais oportunidades existem e quais oportunidades você pode criar. Vou deixar você falar agora, senão você vai dormir. Não, é isso aí, eu não tenho, não. É só vez de. É só vez de. Gente, eu vou seguir o contar o que fluxo. aconteceu para vocês. Ele dormiu. Ele simplesmente deu uma leve cochilada. Bom, já vou emendar então em outra pergunta aqui. Que vai mais ou menos no mesmo sentido. Eu não consigo conversar com meu esposo, tipo, falar o que estou sentindo. Como posso mudar? Para homem, isso é meio difícil mesmo, né? Porque às vezes é difícil para o outro entender o seu jeito e as suas necessidades. Por exemplo, Natan é super reto e direto. Eu sou mais delicada, né? Com as palavras. Então, às vezes, eu fico esperando que o outro me trate como eu
gostaria de ser tratada. E às vezes o que o outro consegue é me tratar do jeito que ele está acostumado a tratar as coisas, né? Por exemplo, o Nathan gosta de que as pessoas falem com ele de forma bruta, porque ele acha que isso é mais direto. Logo, muitas vezes ele fala assim com as pessoas porque é o jeito que ele gosta de receber. Mas daí vem um exercício da gente entender que não é porque a gente gosta de algo que o outro gosta também. E isso serve tanto para um quanto para o outro, você consegue entender? Às vezes você não fala com seu marido sobre seus sentimentos, por quê? Porque a recepção dele geralmente é mais dura, é mais ríspida. Ou porque qual é o movimento dentro do seu coração quando você pensa assim, vou falar com meu marido sobre os meus sentimentos? O que acontece? Porque não é para ter vergonha do cônjuge. Né? É uma situação também bastante recorrente. As pessoas fazem xixi de porta aberta, mas não conseguem abrir uma parte importante da sua vida. Chama de intimidade essa relação meio de amigão, onde tudo acontece. Mas na hora de abrir o que realmente importa, né, de expor as suas dores, tem essa resistência. Então você tem que colocar na sua cabeça que é o seu marido e que não há motivo para ter receio, vergonha, medo. E aí questionar de forma racional, de que eu tenho medo? De que eu tenho vergonha? O que me impede? A gente precisa sempre encontrar a raiz das coisas, porque senão a gente fica vivendo amenizando sintomas, né? E você nunca trata a causa. Então é preciso entender qual é esse medo, qual é esse bloqueio. Foi alguma vez que você conversou com ele e ele te tratou mal? Foi alguma vez que você falou e ele não deu a importância que você queria? E aí você tinha uma expectativa e ele não atendeu. Então tem muitas possibilidades, né, para falar sobre isso, mas é importante identificar essa raiz. Ela não consegue conversar com o marido dela sobre os sentimentos dela. Falar o que estou sentindo. Entendi. Bom, aí depende muito do contexto, depende muito do que é cada caso, né? Se ela está sentindo alguma coisa e é importante que seja falado e tratado ou não, é alguma coisa que na verdade é uma coisa só dela, enfim, tem que avaliar, né? O que acontece? Eu, Natan, quando a gente fala de comunicação, para mim é muito fácil falar sobre comunicação porque eu não escuto as palavras que você me fala, que qualquer pessoa me fala. Eu escuto o que você está querendo dizer. Então, se você, por exemplo, falar assim, Natan, seu filho de uma ronquifuça, sei lá, desonesto do caramba, você fez isso e isso. Eu não estou olhando ronquifuça, eu não estou olhando desonesto, eu não estou olhando filho, nem outro palavrão, não tô olhando, eu nem escuto o palavrão. De verdade mesmo, aquilo ali passa batido. Eu escuto o que essa pessoa quer dizer, o que ela está querendo dizer, né? Em resumo, assim, no limite do limite, isso é comunicação, pessoal. Mas a gente sabe muito bem que são poucas pessoas que estão preparadas para isso, né? Então, às vezes, esse ruído da comunicação, que são as palavras feias, te impedem de ver qual que é a mensagem que está sendo passada. E aí eu falo o seguinte, assim, eu não quero ser tratado mal, muito, muito, muito óbvio, né? Eu não quero que a Ana Paula me trate desse jeito. Mas se um dia ela fizer, eu vou continuar fazendo a coisa certa, porque eu não escuto o palavrão, eu escuto o que está acontecendo. Então, se um dia a Ana Paula falar uma palavra feia como essa, para mim, eu vou falar assim, meu Deus, o que eu fiz? Entendeu? É isso que vai estar no meu pensamento. Não a palavra que ela usou. E aí, realmente, eu sou muito mais reto e direto. Porque, para mim, não me importa se o negócio, se a palavra veio, se a reclamação, se a sugestão, ou se a comunicação veio esquisita, não importa. Eu só vou escutar o que a pessoa quer falar. E isso é importante, porque não consigo falar para meu marido dos meus sentimentos. Tá, mas quais sentimentos são esses? Né? O que é? O que acontece? Qual que é a maneira de se comunicar com você? Você não consegue falar por quê? Porque ele é mais grosso? Né? Mas se ele é mais grosso, ele está querendo dizer o que com isso? Enfim, eu não vou saber explicar direito para vocês, mas o que eu quero dizer é assim, vocês precisam se atentar muito mais à mensagem do que propriamente as palavras que estão sendo ditas, né? E ouvir sobre sentimentos femininos, para a maior parte dos homens, é ruim mesmo. De verdade. É ruim. Quando a Ana Paula me fala sobre muitos sentimentos dela, eu não consigo sentir isso. É diferente, né? Você vai ter uma similaridade dessa galera, desses homens mais femininos, né? Desse jeito novo de viver a vida aí, onde os homens são mais femininos, são mais sensíveis.
não é o jeito que eu acho que vai funcionar, já não tem funcionado, está dando errado, né? As pessoas estão mais depressivas, estão suicidando mais, estão mais frágeis, estão menos resistentes, estão menos protetoras, enfim, está um caos, está uma bagunça, uma zona, porque você tem forma diferente de ver a vida, cada um, né? E também tem um outro elemento, que são os temperamentos humanos, né? Que é a ciência dos 4 temperamentos humanos. Às vezes você, por exemplo, pode ser uma fleumática, pode ser uma melancólica. E se você está nesses temperamentos, vai ser seu papel entender por que você age assim. Por que você não consegue expandir, né? Ou seja, por que você não consegue falar o que está sentindo, o que está acontecendo. Mas tem muito mais coisas para dizer. Às vezes o problema nem é comunicação, Exatamente. né? Eu acho que de todos os temas que a gente fala de comunicação, o autoconhecimento é fundamental para que você já entre no diálogo com a sua parte resolvida. Né? Justamente isso que o Nathan falou. Às vezes tem o seu temperamento. Uma pessoa até escreveu aqui sobre traumas de infância, pais ausentes, coisas que a gente carrega que vão impactando na nossa personalidade, mas que, uma vez adultos, a gente já tem condição de resolver. E aí, é claro, talvez você não consiga resolver sozinho. Você precise de ajuda de um profissional, você precisa procurar um psicólogo, né? Um psiquiatra, a depender da situação. Mas você precisa resolver, né? Eu acho assim que, sendo adultos, a gente já tem condição de falar assim, tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Não sei se foi porque meus pais foram ausentes, não sei se foram pelos traumas dos relacionamentos anteriores, não sei o que foi, mas eu tenho um bloqueio onde eu não consigo fazer tal coisa. Então eu preciso buscar ajuda e solucionar isso dentro de mim, porque muitas vezes os problemas desaparecem quando a gente muda a forma de enxergar as coisas. Algumas pessoas vão conseguir fazer isso sem apoio profissional, sem terapia, só por esse conhecimento, esse discernimento. Outras pessoas vão precisar dessa ajuda e está tudo certo. O importante é resolva. Resolva dentro de você para que o que você viveu no passado, além de já ter prejudicado o seu passado, não dite também como vai ser o seu futuro. No presente, a gente tem condição de cortar esse vínculo, de conseguir deixar o passado lá atrás e conseguir viver um futuro a partir das nossas próprias escolhas e não das escolhas que tomaram pela gente lá atrás. Porque isso é o que a gente faz quando a gente deixa esses traumas guiarem a nossa vida. Ah, meu pai foi ausente, então agora eu vou me relacionar mal com todo mundo porque eu não consigo me conectar. Ok, se você já fez esse diagnóstico, se você já falou assim, essa coisa que aconteceu na minha vida me marcou tão profundamente que eu não consigo andar para frente, agora é a hora de eu buscar ajuda e resolver. Talvez sozinho, talvez não consiga sozinho, mas eu já tenho a consciência de que aquilo precisa ser sanado. Eu já tenho a consciência de que não dá para viver daquele jeito, porque ali eu vou viver reproduzindo problemas, magoando pessoas e nunca tendo a vida boa que eu poderia ter. Porque quando eu não me comunico, e aí não só com o cônjuge, mas com todo mundo no seu trabalho, às vezes quem tem essa dificuldade de diálogo com o cônjuge, que é, em tese, a pessoa que você tem mais intimidade, vai ter essa dificuldade também no trabalho. Vai ter a dificuldade de se posicionar, muitas vezes, no ambiente onde você precisaria ter uma posição. Então, é muito importante que a gente resolva esses buracos antes da gente querer encher o copo, né? Porque senão vai vazando, a pessoa vai te colocando coisa boa, você vai deixando as coisas boas escorrerem, simplesmente porque tem buracos dentro de você que muitas vezes não permitem você receber a mensagem que seria tão importante. Como o Nathan falou, às vezes a gente se importa muito com a forma. Eu também, por muito tempo, fui assim. Me importava muito com a forma. E nessa de se importar com a forma, a gente acaba incorporando um monte de conteúdo merda. Porque se alguém coloca num pacote bonitinho um cocô e te entrega, você vai ficar super feliz. Você vai olhar aquele pacote cheio, aquele laço bonito e falar assim: ai, que lindo, olha o que eu recebi. Gente, que maravilha. E quando você abre, só tem cagada lá dentro. Mesma coisa é quando alguém pega uma pedra de ouro, embrulha num jornal de qualquer jeito e te dá. Você vai olhar aquele embrulho e falar assim, nossa, vou jogar isso aqui fora. Olha que coisa horrível, que coisa porca, mal feita. E lá dentro tinha uma pedra de ouro. Então a gente tem que se importar com o conteúdo das coisas. Isso ajuda a que a gente enxergue a intenção das pessoas, porque às vezes você tem um marido bruto, rústico, sistemático, que tem um jeitão esquisitão de falar e de ser, mas que te entrega amor de verdade, te entrega cuidado, te entrega respeito, te entrega fidelidade, te entrega preocupação. Só que ele embrulha no jornal, né? É o que ele consegue fazer. Mas aí você consegue olhar para essa mensagem e falar: nossa, aqui tem coisa boa de verdade. Ao perceber isso, você também evita aceitar essas merdas embrulhadas de coisa fofa. O cara te esculhamba, não te assume, é um sem vergonha, mas te dá flores, mas te leva para jantar, mas te banca uma coisa cara, uma joia, te dá um presente caro, e aí você é comprada.
Ou então, às vezes, não é coisa financeira, mas ele faz um monte de cagada, depois chega chorando e fala assim: não, é porque eu te amo tanto, me perdoa, você é o amor da minha vida. Você tá prestando atenção nessas palavras, sendo que você sabe que a realidade não condiz com aquilo. Então, dane-se o que ele tá falando. Dane-se a forma como ele, bonitinha como ele tá falando com você. Você precisa ter a maturidade suficiente para olhar para a realidade, falar: não, esse cara não presta, olha as atitudes dele. Olha o que ele faz comigo, olha o local que ele me coloca na prioridade da vida dele. Olha o esforço que ele tem pelo nosso relacionamento. É zero. Então, assim, vamos parar de se iludir. Quando a gente começa a pisar na realidade, essas coisas que são papagaiadas demais já te ligam um alerta. Já fala assim: peraí, deixa eu dar uma olhada se isso aqui é isso aqui mesmo. Porque a pessoa, quando ela é natural, quando ela está naturalmente interessada em você, ela pode não ter a melhor forma de tratar, mas ela vai ter as melhores atitudes, sem sombra de dúvida. Certo, meu gato? Deixa eu ver. Certo, agora sou eu. Ah, é você? É. Acordou? Eu tô dormindo aqui, pessoal. Me acorda aí, ó. Ihu! Comenta aí. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho. Como conversar sem acabar em discussão? E é interessante a questão, né? Eu discuto com a Ana Paula com frequência, mas o que que é discussão? É debate de ideias. A gente não, não sai gritando por aí. Então, quer dizer, quando você está falando de discussão, né? Eu imagino que você esteja falando de gritaria, né? De cadeira na porta, né? Quer dizer, quebra-copo, aquela loucura, né? E aí isso aí, de fato, não faz parte. A briga, essa briga não faz parte da Ana Paula. Agora, debater ideias, discutir no sofá, falando baixo e debatendo ideias, quer dizer, né? Quando eu falo discussão, é o que estamos fazendo aqui. Estamos discutindo um tema, tá? Então, esse tipo de coisa tem que fazer parte. A discussão de ideias, a discussão de temas, a busca por encontrar a melhor forma de fazer alguma coisa, a coisa certa a ser feita, isso tem que fazer parte do seu cotidiano. Agora, a briga, a gritaria, a perda de paciência, as ofensas, né? Aquele negócio de que não, fecha, bate a porta, sai daqui, vou na casa da minha mãe, vou dormir na casa do meu pai, vou dormir na casa de um amigo, amanhã a gente conversa, estou muito nervoso. Isso não pode fazer parte. E aí é o seguinte, né? Como que faz? Existem pontos onde a gente consegue irritar o outro. Você sabe disso, eu também sei, né? Por exemplo, te falei. Ah, mas foi isso que eu disse. Eu falei para você fazer isso sempre e você nunca fez, né? Você me cobra isso, mas você não faz aquilo. Essa truculência, essa bizarrice de truculência, é o que faz as discussões ficarem tão chatas, né? Eu lembro quando eu ia na Ana Paula no início do relacionamento, a Ana Paula ficava brava comigo por algumas coisas que eu fazia. Uma dessas vezes eu estava conversando com uma ex-namorada no Facebook. Não era nada de combinar de sair, nada disso não. Mas eu estava conversando com essa ex-namorada, tratando ela bem como uma pessoa que pudesse ser uma amiga. Olha que bizarrice, né? Mas é o jeito que eu tava falando com ela. Na época ela falava assim, não, cara, não, eu passei na frente da pizzaria, nem passei lá. Eu falei, não, vai lá dar um oi, não tem nenhum problema. Falando desse jeito mesmo. Sem nenhuma conotação de encontro, sem nenhum elogiozinho de querendo alguma coisa. Mas era esse tipo de abordagem. E a Ana Paula viu aquilo e ficou brava com toda razão. Ela ficou brava com toda razão. E aí ela começou, né, brigar comigo que eu falo assim, né, ela ficou brava e queria discutir comigo aquele tema. E nós discutimos algumas vezes sobre outras coisas que eu fazia errado. E a gente discutiu horas, né, amor? 3, 4 horas, 5 horas. Oh, meu Deus. E o que acontece? Uma característica minha e que eu aprendi com a minha mãe e eu quis aplicar isso no nosso casamento desde o início foi as nossas divergências nós vamos resolver dentro de casa, né, de preferência dentro do quarto, conversando sem gritaria, sem barraco, sem maluquice, né? E assim fizemos. Então a Ana Paula reclamava comigo daquilo e eu ficava justificando para Ana Paula, não, mas não é isso que você está falando, não é isso, não é aquilo, não, mas é porque é assim que faz, não, você faz isso, faz aquilo. Cara, a conversa não termina nunca. É um caos, né? A gente chegou a virar noite, né? Aí até ela conta em alguns vídeos para vocês que eu dormia, né? Eu dormia e eu acordava e ela tava brava. Aí às vezes ela saía da cama e ia pro sofá e eu ia lá pro sofá ficar perto dela, né? Mas o que é interessante, quando a gente começa com essa truculência, isso é um inferno, não funciona. Eu e a Ana Paula já fomos assim também.
Nós nunca fomos da gritaria, nem da agressão, nem do desrespeito. Não foi assim. Não foi assim que eu casei, não era essa a ideia. Até porque o nosso plano foi um só, né? Então eu não tinha dois planos, era casar com a Ana Paula até o resto da vida e ser muito feliz. Mas o detalhe é o seguinte, essa truculênciazinha chata é um inferno. E o pior, eu às vezes passava 30 minutos falando, né? 30 minutos, fazia lá um TCC, 30 minutos falando, Aí vinha a tese. Aí daqui a pouco vinha a Ana Paula falando, aí ela vinha na tese dela, do TCC dela, né? E aí parecia que o que ela falava, parece que ela não tinha escutado nada que eu tinha falado. Aí eu, mas parece que ela não entendeu o que eu disse, né? E aí ela passava 30 minutos falando. Depois dos 30 minutos falando, eu ia falar de novo, aí eu tinha montado outro TCC. E certamente o que se passava na cabeça dela era que ele não ouviu nada que eu estou falando. Mas assim funcionam essas discussões, onde você quer descobrir quem fez certo, quem fez errado. E a base disso, né, é a própria vida errada de todo mundo. Então, para que um relacionamento, para que uma conversa não acabe em discussão, vocês precisam estar orientados à verdade. Ou seja, qual que é a verdade? Qual que é a maneira correta de fazer algo, né? E outro detalhe, você não resolve de um dia para a noite, você não resolve com provocação, e a resolução parte de você não a partir do diálogo, mas a partir da melhoria pessoal. Então você passa a ser alguém melhor. Você passa, esse alguém melhor é alguém que serve melhor, que tem mais moral para falar, alguém que não se deixa não passa a agir de forma ruim por conta do outro. Então, por exemplo, se a Ana Paula resolver me tratar com desrespeito, não vai ter desrespeito daqui para lá, de maneira nenhuma. Consequentemente, isso me dá uma posição onde eu posso pontuar coisas que eu vou ter provavelmente o respeito dela. Tem gente que é sem noção, pessoal, de qualquer maneira. Mas a maneira melhor de você conseguir isso, né, é seguindo esses pontos que eu disse. E aí, minha deusa? Nas brigas, né, nos diálogos que terminam em briga, a gente tem as pessoas medindo força, né? Quem fala mais alto, quem tem os melhores argumentos. E como o Ná também colocou, a sensação de que eu, por exemplo, nas nossas discussões, gente, era a coisa mais fofa, durava 4 horas, todo mundo falando baixo, né? Parecia assim que eram duas senhorinhas tricotando, mas na verdade era uma discussão. E aí ele falou que tinha a sensação que eu não escutava nada que ele falou, e de fato eu não escutava, e nem ele. Porque a gente estava, durante o tempo de fala do outro, eu estava preparando a minha fala. E esse é um problema muito grave nos diálogos, quando eu não faço uma escuta verdadeira. O outro está falando e eu tô só aqui maquinando. Não, mas agora, quando ele fechar a boca, isso quando não interrompe, né? Mas fala assim, quando ele fechar a boca, eu vou falar isso e aquilo. Eu vou falar isso e aquilo, eu já separei esse argumento. E nesse tempo onde a sua cabeça está preocupada em fazer a sua tréplica ou a sua réplica, você perdeu a oportunidade de escutar verdadeiramente o que o outro estava falando. Porque você tem uma necessidade tão grande de ter uma resposta na ponta da língua que isso não permite que você escute o outro. Então eu tô ali só para falar, tô para falar, tô para falar, tô para falar. Eu não tô para escutar. E o diálogo, ele precisa de uma pessoa falando e outra escutando. Do contrário, a pessoa tá fazendo um monólogo e você tá fazendo outro monólogo, onde você só tá falando, não tem ninguém te escutando. Você tá falando sozinho. Então, quando o diálogo vai para essa questão de se tornar uma briga, muito comumente são duas pessoas muito preocupadas com defender a sua própria versão, defender a sua própria tese. Elas não estão ali para escutar de verdade, elas não estão ali para entender o que o outro está dizendo, porque quando a gente faz esse esforço de entender o que o outro está dizendo, a gente demora um tempo para dar uma resposta, né? A pessoa vai ali e me fala 30 minutos de desabafos, de coisas que ela quer falar. Se eu tenho uma resposta imediata para aquilo, muito provavelmente é sinal que eu não escutei nada. Muito provavelmente é que a coisa entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque eu gastei esse tempo formulando a minha resposta porque eu não quero errar. E quando eu não quero errar, o que eu estou preocupada, na verdade, é com a minha imagem. Nossa senhora, chegou um banquete aqui, peraí. Fiz um banquete aqui do estúdio Três Lados. Peguei todos os amendoins deles. Não trouxe pão, Gabriel, mas... Vamos fazer um compromisso. Eu tenho que acordar aqui comendo docinho. Bom, mas é isso. Então, muitas pessoas falam dessa questão de diálogo virar briga.
E um ponto a ser observado é se o seu diálogo tem o objetivo de, número 1, chegar na verdade. E número 2, escutar os pontos do outro lado. Não apenas querer colocar os seus, como se só houvesse a sua certeza nessa vida. Dentro de um casamento, a gente precisa entender que não tem nem a sua certeza, nem a certeza do outro. Tem o que é certo para os dois. E não o que é certo de que os dois concordam que aquilo é certo, mas o que é certo de que vai fazer bem para o casal. Aquela atitude vai fazer bem para o casal. Porque, gente, justificativa, a gente consegue arrumar para quase tudo. Quase todas as atitudes são justificáveis, a gente tem os nossos bons e excelentes motivos. Mas se é uma coisa que não faz bem para o casal, está errado. Entende? Ah, mas eu fiz isso porque aquilo... Não. Ok, beleza. Justificativa aceita com sucesso. No entanto, a sua justificativa não muda o fato de que aquilo é ruim. A sua justificativa não muda o fato de que aquela atitude é ruim para o casal. Ai, mas eu tô acostumada a fazer assim, mas eu sempre fiz assim. Pois mude. A partir do momento que a gente se casa, a gente ganha uma nova vida. Ali se constitui uma família que começa do zero. É você e seu marido. Então, assim, outro dia eu recebi uma pergunta que falava assim, ansiosa para constituir minha família. Nos casamos há 2 anos e não recebemos os filhos ainda. E eu falei para a moça, você já tem uma família. E você, inclusive, precisa cuidar dessa família para que ela frutifique, para que ela dê frutos, para que ela floresça. Porque ela já é uma família por si só. Então, precisamos ter em mente esse conceito de família para que todas as nossas ações visem o bem do casal, o bem do relacionamento, o bem dessa família. E uma dessas ações é o diálogo, a conversa. Eu converso para quê? Eu converso para me posicionar, para que a minha verdade seja empurrada goela abaixo no outro, para que as coisas funcionem do meu modo e tá ótimo, é desse jeito e pronto. E o que o Nathan falou dos temperamentos é algo muito importante de ser considerado, né? Os temperamentos quentes, eles vão ter essa facilidade, especialmente os quentes e secos, que é o caso desse maravilhoso que está aqui na minha frente. Os coléricos, eles têm uma facilidade imensa de se impor e pronto. De a verdade é a verdade deles e pronto. Se você não faz igual, você é colérico, não faz igual o Nathan e não vai atrás de estudar, não vai atrás de trabalhar sua paciência, não vai atrás de amadurecer, você vira um cara insuportável ou uma mulher insuportável, que acha que tem a personalidade forte simplesmente porque é intransigente, simplesmente porque não considera nada dos outros, simplesmente porque acha que está sempre certa e que a sua opinião é sempre a melhor. Você vira uma pessoa insuportável. Se você não corrigir, o temperamento, ele é algo maravilhoso. Uma pessoa colérica, ela é proativa, ela tem uma liderança natural, ela tem inúmeras qualidades. Só precisa de um ajuste nos seus defeitos inerentes ao temperamento, né? Que todos temos, mas que alguns temperamentos vão se inclinar mais para esses defeitos do que outros. Do mesmo jeito, se você é um fleumático como eu, ou uma fleumática, que se não tirar o pé do chão, cria raiz. Que é uma pessoa que só escuta, uma pessoa que só aceita muitas vezes, uma pessoa que vai ver no mundo passar e vai falando assim, é mesmo, verdade. Se você não vai atrás de estudar para aprender a ser uma pessoa que se expressa melhor, uma pessoa que se posiciona melhor, uma pessoa que para de ter medo de errar, porque isso é uma verdade, a pessoa que não faz nada, geralmente ela não faz nada porque ela é boazinha. Geralmente ela não faz nada porque ela tem um medo danado de errar e de ser julgada pelos seus erros. Se você não vai atrás de melhorar isso, você vai ser uma pessoa insuportável também, tal qual o colérico. E isso também se aplica a todos os temperamentos, mas eu falo com mais propriedade do nosso, porque eu conheço tanto o nosso interior, quanto o que a gente se tornou. Muita gente, quando eu falei com o Nathan era colérico, falou assim, quê? Tão calmo? Tão tranquilo? Nathan não é uma pessoa chata que vai chegar nos lugares impondo as coisas e pronto. Ele é uma pessoa, um colérico domesticado. Um colérico que passou por uma boa escola, que ele mesmo foi atrás. Quando eu conheci, ele já estava resolvido esse problema. O Nathan, nunca olhei para ele como aquele cara insuportável, como outras pessoas já são. Mesma coisa eu, sou fleumática. Muitas pessoas que me conhecem falam assim, não, impossível, você errou o seu temperamento, você não é, porque você é muito comunicativa. E só eu sei o quanto me custou ser comunicativo. O Nathan participou desse processo. Eu não conseguia entrar no Uber e puxar conversa. Eu via ele puxando conversa com o moço do Uber, faltava morrer. Me dava falta de ar. Imaginar, não, mas vai que eu tô incomodando o moço, vai que ele quer dirigir, vai que... Até que eu rompi essa barreira com a ação. Então, quando a gente fala de temperamentos, não é para você descobrir seu temperamento e justificar assim, não, eu não vou ter diálogo com meu cônjuge porque eu sou melancólica, eu sou mais fechada mesmo. É justamente o oposto, é para você identificar onde colocar a sua energia para melhorar. Se você é uma pessoa mais fechada, você precisa melhorar em alguns pontos para a fluidez do seu relacionamento. Lembra? Todas as ações precisam ser congruentes com a única finalidade, o bem desse relacionamento. Então, você vai precisar fazer ajustes, o seu cônjuge vai precisar fazer ajustes, mas os dele precisarão ser feitos por ele. Então, deixa ele lá. Por enquanto, faz os seus.
que está no seu controle, está na sua mão, está no seu domínio. E aí você vai melhorar suas habilidades de comunicação, você vai se tornar uma pessoa mais leve, você vai se tornar uma pessoa que quer resolver as coisas. Você não está naquela parada só para reclamar. Você está em busca da verdade, você está preocupado realmente com o que o outro tem para te falar. O que ele te fala, você não considera só como cumprimento de tabela. Você escuta de verdade, você leva para o coração, você fala assim, deixa eu escutar a opinião dele. Deixa eu ver o que ele quer falar sobre isso. Deixa eu entender o que está por trás dessa compreensão dele sobre a vida que é tão diferente da minha, muitas vezes. Então, quando a gente tem essa posição de melhorar o que está no nosso controle, naturalmente o resto tudo vai melhorando junto. É isso ou não é, meu colérico mais amado do Brasil? Isso aí, minha gata. E é assim, né? Falamos muitas questões. E a pergunta que não quer calar, né? Como é que faz para melhorar essa parte de diálogo no meu relacionamento? Porque nós falamos que o ser humano, né, segundo a definição, o significado de ser humano em árabe, né, é insan, é o esquecem, é aquele que esquece. Aquele que esquece do quê? Somente daquilo que é fundamental, somente daquilo que importa. Tá, então esse ser humano agora ele percebeu que é importante ele conversar, ele dialogar. Mas quando a gente falou de diálogo, nós fomos a partir das perguntas. E as perguntas, elas são direcionadas àquilo que incomoda alguém, né? Então, essa parte do diálogo é a parte da reunião de quinta, ou da discussão de relação. É uma DR, né? Mas eu diferenciei para vocês. Discussão não significa gritaria, briga, ofensa, não é isso, né? Aí eu te pergunto, Natão, devo começar pela reunião de quinta? Muita gente vai tentar começar pela reunião de quinta e não vai ter resultado, por uma questão óbvia. Você já não conversa sobre nada, né? Você vai querer começar por uma reunião de discussão de relação, de conversa sobre relação? Porra, não vai dar certo. Não é assim que faz, né? O grande detalhe é assim, é que alguns casais, a gente olha e fala assim, meu Deus, a gente nem imaginava que essas pessoas não conversavam, né? Mas não é que essas pessoas não conversam. É que, mais uma vez, eles são o insan. Eles são os esquecentes, aqueles que esquecem. Eles não conversam sobre aquilo que importa. Não quer dizer que o marido chega em casa com um cara de bunda e não fala boa tarde, e não fala sobre o futebol, não conta uma fofoca, ou não escuta uma fofoca, não brinca com a mulher. Não quer dizer que ele não brinca com os filhos, que ele conta uma historinha, que ele assiste um futebol, ri um pouco. Não quer dizer isso. Quer dizer que eles não conversam sobre coisas importantes. E aí é por isso que eu e a Ana Paula começamos a fazer as reuniões de quinta, né, na época. E, Natan, toda quinta-feira, não, cara, não é, para de ser chato, entendeu? Quando você resolve problemas na sua casa, você vê que, na verdade, as coisas fluem muito melhor. Você resolve os problemas todos os dias. E, poxa, quinta-feira a gente toma um vinhozinho, conversa, mas a toda quinta não, o dia que não deu, não deu. O dia que a gente tem um podcast para gravar, a gente grava, né? O dia que a gente quer fazer outra coisa, a gente faz. Porque as coisas são bem resolvidas. E como que você começa? Primeira coisa, buscando assunto. E como que você busca assunto? Estudando. Tá? Estudando assuntos de interesse. Por exemplo, eu e a Ana Paula, se eu chegar em casa e a Ana Paula for falar comigo de manhã, de tudo que os nossos filhos fizeram durante o dia, eu não vivi aquilo ali e não estou nem aí para saber aquilo de verdade. Eu quero saber pontos importantes. Sabe o recorte do dia? Pontos mais importantes do dia. Esse. Pronto, acabou. É isso que é o legal, né? Porque o mais gostoso dos filhos não é você ficar escutando histórias. Escutar história dá sono. O gostoso é viver. É por isso que eu gosto de ter filhos. Eu gosto de chegar em casa, ver aquela criançada, aquela coisa maravilhosa. É isso que eu gosto. Agora, se a Ana Paula for me contar cada passo deles, aquilo ali vai me dar sono. E eu não tenho nem como conversar, porque eu não vivi aquilo lá. O mesmo acontece se eu chegar em casa e falar com a Ana Paula sobre a empresa. Cara, às vezes eu falo 5 minutos, 7 minutos, rapidinho, sobre algum tema. Porque se eu for contar para ela cada passo que eu dei, vai dar sono nela. Ela não estava lá, ela não viveu aquilo. Né? E vice-versa, se ela estivesse trabalhando e eu estivesse em casa, seria a mesma coisa. Então nós vamos conversar sobre o quê? Sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que nos movimentam. Por exemplo, relacionamento é algo que nos movimenta. Então a gente vê algum caso, estuda algum tema, por exemplo, eu comecei a ler a Suma Teológica, e falando com a Ana Paula, cara, a gente começa a falar sobre aquilo ali, e Suma Teológica não era sobre religião, e sim sobre os argumentos que estão ali, em favor ou contra pontos importantes que a gente está estudando. Aquilo ali, a nossa conversa voa, a gente pega um vinho, vai jantar, né? É uma coisa maravilhosa. Ou então a gente vai contar sobre casos interessantes, ou casos midiáticos, como foi o caso da Virgínia e do Zé Felipe, né? Quando se separaram, a gente fazendo uma análise sobre aquilo, não sobre eles,
mas sobre aquele contexto, sobre aquilo que aparenta nas redes sociais de presentes, sobre a mistura que as pessoas têm, sobre se importar e dar presente, se importar e lembrar de aniversário. Eu lembro que quando eles se separaram, eu abri, e o Nathan não segue os dois, não acompanho, mas quando a separação aconteceu, eu fui acompanhar, eu quis saber. Curiosidade e... porque a gente fala sobre isso também. Material de estudo. É material de estudo. E o que acontece? Um dos comentários interessantes que teve lá no Instagram da Virgínia foi: Virgínia, um desse você não encontra mais. Mas é isso que ela quer encontrar? Eu te faço essa pergunta, né? É isso? Ela quer encontrar alguém que dê presente para ela no aniversário o dia inteiro? É isso que ela quer? Não, não é. Por uma questão óbvia, clara, simples. E também não é o que você quer. Entende? O que você quer é alguém que te entregue, que sirva, que você olhe nos olhos e fale assim: não tem. Essa pessoa, eu confio mais nela do que em mim. Você quer ter isso. Você quer ter a busca do eu, né? Do Carl Jung. Você quer encontrar essa plenitude interna, saber o que está fazendo e, em última instância, se encontrar com o ser divino, né? Então, essa noção de que a gente quer essas coisas malucas aí, eu quero flores, eu quero avião, eu quero presente, não, isso não completa ninguém. Nesse contexto, que eu não lembro nem o que eu estava falando no começo aqui agora. Sobre assuntos para conversar. Sobre esses assuntos para conversar, são temas que eu e a Ana Paula a gente viaja. Você vê, eu comecei a falar sobre o negócio e viajei aqui, até perdi o fio da meada. Eu e ela, a gente viaja sobre isso, né? A gente ia falar sobre algum esporte de criança aí. Qual esporte o Vitor vai fazer? Aí a Ana Paula, movi o jiu-jitsu, tem lá e tal, já matriculei ele. Eu, beleza. E vida que segue. Aí a gente ia falar sobre o que o esporte pode aprender, pode proporcionar para ele, o que a gente pode fazer em casa. E a gente fala sobre Né? política, a gente fala sobre religião, a gente assiste vídeos. E aí é interessante, porque os meus interesses e os do Natan, eles não são sempre comuns, né? O Natan chega, às vezes, numa parte de entretenimento, ele me mostra uns vídeos que ele... Caraca, viu o melhor vídeo da internet, eu morri de rir. Aí eu fico lá, né, assim, ele me mostra... Eu sou uma pessoa muito fofa, então eu me esforço pra dar uma risadinha, mas tem uns que são super sem graças, que assim... Só que eu entendo que é a preferência dele, e aí existe em mim um esforço por também gostar, né? Não gostar de amar aquilo ali, mas me interessar pelo que ele gosta. Porque é muito chato uma pessoa que só quer fazer o que ela quer, que só, sabe, só serve se for o que agrada a ela. Eu não gosto de ser chata, eu não gosto de ser chata, eu não gosto de gente chata. A chatice pra mim é uma coisa que realmente me dá pânico, sabe? Pensar em ser chata e pensar no outro ser chato também. Mas eu entendo que tem pessoas que são, né? O Nathan, de vez em quando, ele é meio chato com algumas coisas, aí eu fico me contorcendo e falo, caraca, como é que ele consegue? Mas, como eu não sou essa pessoa, e mesmo quem é chato, não tem problema, você tem que buscar também um certo interesse. O Nathan, direto, ele me pergunta as coisas que eu sei que não é do interesse dele. Então, eu falo de um assunto, ele não fala só assim, ah, legal. Ele não faz isso. E eu sei que alguns temas, sei lá, de maquiagem, eu estava mostrando pra ele, lembra, amor? A diferença do resultado das maquiagens, né? Umas maquiagens que deixavam o olho caído, umas maquiagens que levantavam o olhar e tal. Assunto que a maioria dos homens ia se interessar, mas ele falou, caraca, que massa, né? Que interessante, que diferença que dá mesmo. Então é um assunto, uma coisa que é do meu interesse, e eu compartilhei com ele, e ele olhou com um olhar de, poxa, verdade, né? Dá diferença mesmo, não é? Não tô ensinando ele a fazer delineado gatinho. Mas eu tô compartilhando interesses e existe essa abertura. É isso que eu queria dizer. Você tem que ter abertura para coisas que às vezes você não vai adorar. Nossa, eu amo isso de paixão. Mas às vezes é um ponto de contato para que você consiga estabelecer o hábito de conversar. Porque primeiro eu acho que a gente deve estabelecer o hábito de conversar e aos poucos a gente vai incrementando e engrossando esse caldo. Porque se você chega de cara com um assunto que é tenso, que é pesado, vocês vão ter muita dificuldade porque vocês não têm sequer o hábito da conversa, o hábito do diálogo. Vocês nem sequer estão acostumados a um falar e outro responder. É igual na educação de crianças, né? Quando a gente fala de obediência, você ensina o bebezinho a obedecer desde cedo para criar caminhos mentais ali, sedimentados, que a mamãe falar e eu corresponder é legal. Mamãe falou para pegar a bola, eu peguei a bola, a gente riu, foi ótimo. Conforme a criança vai crescendo, você vai acrescentando exigências. A mesma coisa eu vejo é no diálogo, na comunicação. Você vai criando com seu cônjuge esse hábito de conversar, porque muitos casais
também falham nisso, né? Na conversa do dia a dia. Eu ouço muitos relatos de pessoas na vida offline, inclusive. Não consigo ir pro barzinho com meu marido, só nós dois. Porque a gente não tem assunto. Olha que interessante, a gente não tem assunto. E aí eu tava até perguntando pro Natan, eu falei, como é que será que era? Será que a pessoa nunca teve assunto? E aí casou e continuou sem assunto? Ou será que lá no começo elas tinham um assunto e a coisa foi se perdendo? Porque pra mim é inimaginável eu ir pra algum lugar com o Natan e eu não conversar. Lá em casa, de vez em quando, ele chega com bastante, né, um dia bastante corrido e eu falo pra ele, não se preocupa não. Que dessa cartola aqui saem 400 assuntos. Eu falo de um assunto, aí parece que a gente meio que esgotou, né? Fica aquele silêncio de 2 segundos, eu já emendo outro. Sem ser chata, mas sendo interessada, mostrando que eu tô ali pra gente ter uma boa convivência, pra que a gente esteja juntos. E em alguns outros momentos você vai sentar e vai assistir um filme junto. Né? Não é ser uma coisa forçada, não é uma coisa plástica, onde você vai lá e faz um script, né? Olha, no dia 8 de julho vou conversar sobre tais e tais pontos, vou falar da influenciadora que botou silicone e deu errado, Você não precisa necessariamente disso, mas é muito legal você ter na sua cabeça algumas ideias, sim, do que conversar, né? E aí você vai criando esse hábito, e dentro desse hábito fica muito mais fácil de você encaixar essas oportunidades de tratar de temas mais importantes. E aí, por exemplo, educação de filhos é um tema sensível que muitos casais discordam. Nesses casos, a gente precisa entender o momento de falar sobre isso e a forma, né? Porque quando você já traz para o outro assim, eu não acho certo dar chinelada na criança. Eu acho isso uma coisa de uma pessoa violenta, uma pessoa que não tem noção, acho isso uma covardia. Aí fica aquele silêncio. Qual a alternativa que você está dando para essa pessoa? Ai, mas não é minha obrigação dar alternativa. É meio que é sim sua obrigação, porque você já entendeu que o jeito que ela consegue fazer é aquele, do contrário, ela faria de outra forma. Quando a gente não concorda com uma coisa, especialmente em termos de educação de filhos, é fundamental que a gente municie o outro com outras alternativas e que, de preferência, você comprove que aquilo ali deu certo. Eu sou a mãe das crianças. Se o meu jeito está gerando crianças obedientes e está funcionando, está resolvido, já está demonstrado, já está evidenciado que aquele jeito funciona. Eu já mostrei sem precisar encher o saco, sem precisar criticar dessa forma. Agora, quando a gente vem com ataques e essas críticas e não traz soluções, a pessoa vai falar assim, ok, já entendi que você não gosta, mas e aí? Aí na hora que o menino pega fogo, bate na cara da mãe, pega o copo de água e joga na cara da mãe, é super mal educado, a própria mãe fala assim, eu vou chamar seu pai para resolver isso daqui. Porque você não conseguiu sustentar uma coisa, uma alternativa que você achou que era melhor do que a do seu marido. Então a gente precisa ter resultados, né? E esses diálogos sobre coisas importantes precisam disso também. Qual é o assunto importante que você quer conversar? Qual é o assunto tenso? Qual é o assunto que está mal resolvido? Quais são os resultados que você quer alcançar com aquele diálogo? Precisa ter estratégia, não é sentar e disparar tudo que está no seu coração. Uma moça até me perguntou aqui, Ana, precisamos mesmo falar tudo o que queremos em um relacionamento? Certamente não. A gente nunca deve falar, na verdade, nada que não passou por esse filtro. Esse filtro da intencionalidade, esse filtro de qual que é a minha intenção falando isso. Porque muitas vezes, a gente volta lá na análise sincera, que é tão difícil de fazer. Muitas vezes a gente quer ofender o outro gratuitamente. Eu quero humilhar o outro também, é muito comum. Eu quero humilhá-lo porque eu quero apontar um defeito que ele fez e eu quero que ele peça desculpa porque ele sinta o mal que ele fez e eu quero que ele se sinta mal com isso. Eu quero gerar nele essa dor. E não é essa dor para que ele aprenda e não faça mais. É essa dor porque você quer ver ele sentindo essa dor mesmo só. Então, eu preciso de um filtro. Não posso falar tudo, não devo falar tudo que eu quero em lugar nenhum, nenhum ambiente. Eu devo falar tudo que passou por esse meu filtro de qual que é a minha intenção, qual que é o benefício. E aí, muita coisa vai passar nesse filtro. Só que você já passa com uma intencionalidade ajustada. Eu já sei que eu vou falar sobre isso porque a minha intenção é resolver este problema. Eu já sei que eu vou falar sobre isso porque aconteceu tal coisa e eu quero que essa coisa seja diferente. Eu vou falar sobre isso trazendo tais e tais alternativas. Eu vou falar sobre isso porque resolver esse ponto vai ser bom pra gente como casal. Quando a minha intencionalidade está ajustada, eu passo esse filtro e aí eu descubro o que eu devo e o que eu não devo falar. Porque falar meramente por desabafo ou por essas outras razões que eu falei, de querer humilhar o outro, querer julgar, querer desabafar de forma ácida para atingir o outro, nada disso vai trazer benefício. E se tem uma coisa que a gente tem que buscar dentro de um relacionamento em qualquer lugar, é o benefício das nossas ações. As nossas ações que elas tragam algo de bom. Porque se na avaliação prévia eu ver que a minha ação vai trazer só coisa ruim, eu já mato ela antes dela nascer.
Ela já nem vai para o mundo real. Ela fica ali na minha imaginação e a gente já corta as asinhas dela por ali. Porque isso é possível fazer, né, amor? A gente sabe a nossa intenção. A gente sabe que algumas coisas você fala só para machucar. Então, é importante que a gente saiba controlar esse impulso para que a gente tenha mais eficiência na nossa comunicação. E assim, dentro desse contexto ainda, né? Você que não conversa hoje sobre nada que é importante, o que você vai fazer? Cara, você vai começar a fazer isso e vai buscar temas de interesse mútuo, né? Então, por exemplo, suponha que você seja mulher e você quer conversar com seu marido, e seu marido trabalha o dia inteiro e chega em casa à tarde. Quais seriam os pontos de contato importantes para você conseguir levantar uma conversa legal, né? Quais são os temas dele de interesse? Será que ele vai gostar de falar sobre crescimento profissional? Sobre desenvolvimento de liderança? Será que ele vai gostar de falar sobre esporte? Aí o que você faz? Cara, estuda sobre isso um pouquinho. Porque você não vai falar para ele sobre uma aula, né? Poxa, eu quero fazer uma aula. Não, não é isso. Mas caramba, amor. Eu vi um empresário aqui que eu não sei se você segue ele, que ele fez um caminho muito interessante, ele teve uma ideia muito legal. É uma forma de vocês começarem a buscar a conversa. E é genuína, porque você estudou. Você não só puxou essa conversa à toa. É a sua intenção real buscar elementos para você conseguir conversar com seu marido melhor. É a sua intenção real. E você está falando sobre coisas boas, que é crescimento, virtude, desenvolvimento profissional. Por exemplo, isso é um exemplo, né? Aí, por exemplo, seu marido gosta de jogar videogame. Eu não sei nem como é que eu comento sobre isso, mas suponha que ele gosta de jogar videogame, suponha que ele seja esse tipo de marido. Cara, você vai buscar qual que seria a história de crescimento. Eu tô falando para vocês sobre empreendedorismo, pessoal, porque é o que tá na minha cabeça. Sei lá qual que seria o outro tema bom que você pode puxar. Mas temas bons, temas que vão trazer para vocês aprendizados legais e que vai, quem sabe, gerar um fio de meada para uma conversa. E vai buscar outros temas de interesse. Que você vai fazer hoje, pode ser que não dê certo muito, não dê muita liga. Ou às vezes você conversou 7 minutos sobre isso. Comemora, 7 minutos é importante, porque vocês estão começando a desenvolver o diálogo legal, um diálogo bacana dentro de casa, que não seja somente o oi, só a piadinha ou só o filme que vocês estão vendo. Você começou a desenvolver um diálogo legal ali que vai te iluminar a cabeça. Vocês começam a ser um parceiro de ideias. Porque um casamento, se você não trata sobre esses temas importantes, né? Quer dizer, se você não tem um fio de diálogo legal com o seu cônjuge, vocês só vão tratar sobre sexo, filme, é o que vai comer, né? E é o que vai fazer com os filhos. Então fica muito no elas contra eles, sabe? É tipo, o que ela quer, o que a mulher acha melhor, o que o homem acha melhor. Agora, quando você constrói temas importantes, temas interessantes de todo mundo, vocês já conseguem juntos construírem ideias, juntos. Então agora você já se torna um parceiro de ideias. E aí é mais fácil você chegar no outro e conversar. Tá estudando empreendedorismo, tá estudando hábitos, tá estudando formação de hábitos mesmo. É importante estudar agenda, organização, essas coisas assim. Sem falar sobre organização em si, mas sobre virtudes, sobre coisas legais, sobre casos. Pega um caso interessante que vocês tenham interesse, né? Um empresário, um funcionário, uma empresa, sei lá, gente, uma casa, uma criança que desenvolveu muito bem alguma ideia legal e aí você quis trazer isso e quer aplicar com seus filhos e traz isso aí para o seu marido para vocês conversarem sobre. Você vai ter que testar. Mas essas ideias, elas vão fazer com que você e seu marido começam a construir raciocínio juntos. E aí, quando vocês chegarem no momento onde vocês vão conversar sobre mudança de hábitos dentro de casa, vocês já são um parceiro de ideias. Então, por isso que estudar, ler um livro, não para você falar que sabe das coisas, para ficar dando aula, para de ser chato, né? Mas para você ter fio da meada de conversas, né? E aí, meu amor? Não, eu ia falar uma coisa e esqueci. Mas era justamente... Ah, tá. Quando um casal tá com problema, né, muitas vezes você vai lá tentar fazer uma análise interior de um e de outro. E aí tem uma figura muito interessante, né? Vocês estão com problemas. Eu tô com problema, Natan tá com problema. E se a gente ficar se olhando, a gente vai continuar enxergando aqueles problemas, porque é aquilo que tá chamando a atenção naquele momento. Então, uma solução muito boa para os casais é olharem para o mesmo lugar, em vez de olhar sempre um para o outro. Então, terem um projeto, um assunto, um livro que vocês estão lendo juntos, um projeto que vocês vão começar a tocar, um projeto profissional, a própria educação dos filhos, né, um projeto pedagógico, uma coisa para vocês tocarem juntos, uma coisa que precisa de vocês dois para funcionar. Isso faz com que vocês voltem a se admirar no processo, porque aí você vai vendo, né,
o esforço do outro, as habilidades do outro. Vocês vão, sei lá, fazer um clube de leitura só vocês dois. Aí vocês estão lendo o livro. Aí toda vez vocês vão discutir um pouco. Aí você vai inconscientemente ver, poxa, ele se esforçou, ele tirou um tempo para ler o livro, se dedicou nisso daqui. Olha a interpretação que ele teve, foi diferente da que eu tive. Que legal essa visão que ele teve. Você vai resgatando essa admiração de uma forma muito mais eficiente do que se ficar os dois olhando um para o outro, porque o outro faz ou deixa de fazer de forma implicante, porque quando a gente está no olho do furacão, a gente é implicante mesmo, né? Afinal de contas, se a gente não fosse, a gente não teria chegado no problema. Mas a gente fica preso nesses defeitos. Já quando você coloca os dois para olharem para frente, para o mesmo projeto, por isso que é tão importante a gente ter um ideal de vida. É, por isso que a transcendência tem um papel tão incrível, né? Porque quando a transcendência fala de eternidade e que ao estar casado, meu cônjuge participa da minha possibilidade de eternidade, nós dois estamos mirando lá no alto. A gente não tem tanto tempo para pegar uma lupinha e sair colocando no outro, assim, deixa eu ver se o cabelo tá fora do lugar. Não tem muito isso. Eu tenho assim, cara, a salvação é logo ali, mas ela passa por aquele caboclo aqui. Então eu preciso carregar, eu preciso movimentar ele para frente e ir junto para frente também. Nós dois precisamos estar nesse movimento. E isso faz com que a gente resgate a admiração pelo outro nesse processo, né? Porque quando a gente está com problema, você para de enxergar as qualidades. Parece que você coloca um filtro muito específico. Você bota os óculos do defeito. E aí, com os óculos do defeito, eu só enxergo o defeito. Quando eu tiro os óculos do defeito e coloco os óculos da qualidade, aí é a mesma pessoa que não mudou em nada, mas agora eu estou olhando para ela e eu estou buscando encontrar o que ela tem de bom. Porque todo mundo tem coisa boa, né? Por mais que na hora da briga, na hora da discussão, do diálogo que está dando errado, você pareça ver só defeitos no outro, numa mínima análise lógica que você faça, você vai perceber que ali tem defeitos e qualidades tal qual tem dentro de você. Você tem uma aí na ponta Não, pode mandar brasa aí. ponta da bala, ponta da agulha? Caraca, eu tô muito ruim de expressões hoje. Não, então, enquanto isso, eu só vou mencionar o nosso histórico, né? Eu nunca me esqueço, a Ana Paula grávida. Aí eu comecei a ler o Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. E o que acontece? Ela grávida, eu falei assim, caramba, agora tem uma vida. Tá acontecendo o que eu sempre sonhei, né? E aí, como é que faz para eu entregar para essa vida tudo que eu puder para que ela seja independente emocionalmente? É isso que eu pensava. E comecei a ler o livro Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. E aquele livro, eu achava muito engraçado, eu caía na risada, eu até chorava naquele livro. E a Ana Paula, naquela época, estava estudando para o concurso da Civil, né, amor? Polícia Civil. Ela estudando e eu lendo o livro. E eu caía na risada e começava a contar para ela sobre esse livro. Porque tinha coisas que eu ria e eu contava para ela que eu achava muito legal, só que eu não sabia contar direito. Aí ela... Tinha coisa que ela entendia, porque eu tinha contado bem. Tinha coisa que ela entendia, porque ela entendia mesmo, porque ela é boa de entender as coisas. E tinha coisa que ela não entendia de tão ruim que eu explicava. E aí depois eu fui lendo outro. E eu compartilhava, contava as coisas. E aí eu comecei a fazer uns cursos em São Paulo. Aí, a primeira vez que eu fui, a Lara estava com 15 dias. A Ana Paula esperando que eu estivesse em casa, por uma questão óbvia. Nós éramos pais de primeira viagem, não sabia nada que a gente ia viver, cheio de preocupações. E eu fui fazer um curso e voltei. A Ana Paula ficava meio brava com isso aí. E eu vinha pra lá, compartilhava com ela as coisas. E tinha coisa que ela queria ouvir, tinha coisa que não. Às vezes eu compartilhava com ela um negócio, ela só escutava 5 minutos. E vida que segue, é assim que funciona. Eu tô te falando do meu lado, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa que aconteceu, é uma troca de informação. E isso eu tô te falando somente de um recortezinho do nosso dia, né? Até que um belo dia, ela resolveu fazer o curso que é o do Augusto Cury, né, amor? E ela foi pra lá e ela já voltou cheio de ideias. Então, assim, isso foi uma sementinha que, sem querer, porque eu não pensei nisso tudo, eu fui só fazendo, né? Porque eu fui aprendendo coisas, eu fui compartilhando com a Ana. E às vezes ela não tinha muito interesse e pronto, vida que segue. E com certeza não. E durante a vida dela aconteceu o mesmo comigo. Ela ia aprendendo coisas, ia compartilhando comigo. Tinha coisa que eu tinha interesse, tinha coisa que eu não tinha. É assim que funciona a vida, entende? Você vai vivendo e vai compartilhando as coisas. E aí tem coisas que dão liga. Poxa, os dois gostaram ali, olha. Não é que vocês têm que encontrar esse negócio e marcar um X, esse aqui nós dois gostamos. Mas é que você conversando, você tendo temas para tratar dentro de casa, você, uma hora ou outra, seu cônjuge gosta de um tema e começa a falar e lê, estuda também sobre aquilo. Não, e deixa É eu o falar uma processo. coisa que eu preciso muito falar pra vocês. Já falei da importância de não desistir. E muitas vezes isso fica meio filosófico, né? Fica meio muito distante. Mas eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Se o Natan tivesse desistido, né? Por exemplo, ele falou aí pra vocês. A Lara tinha, na verdade, 9, 10 dias de vida.
E ele foi para esse curso e eu tentei ficar bem, né? Foi um movimento interessante. Eu tinha um esforço, eu apoiei ele, eu fiquei feliz, não fiquei de cara feia, né, na hora dele ir. Acho que eu não levei ele no aeroporto por motivos óbvios, né? Tava com recém-nascido. Isso aí. Mas eu não fiquei assim, nossa, você vai mesmo? Não falei isso nenhuma vez. Tentei do fundo do meu coração dar apoio para ele, mas a coisa ficou muito difícil, né? E aí vinha aquele fim de tarde, assim, o sol ia se pondo e eu sozinha com a Lara, entrando em desespero. Mas eu fui tentando, fui me esforçando. Quando ele chegou, eu não consegui mais colocar essa boa intenção na forma que eu gostaria. Eu fiquei chateada mesmo, porque eu achei que ele ia voltar chateado de ter ido. Essa era a minha expectativa, que ele falasse assim, nossa, foi horrível ficar longe de vocês. Porque é o que eu faria, porque eu sou, como eu falei pra vocês, eu sou fofinha. Então, provavelmente, eu faria isso. E foi o que eu fiz mesmo quando eu viajei pela primeira vez. Eu quase morri. Posso contar depois pra vocês essa história. Eu quase morri. Deu uma crise de pânico lá, de ansiedade que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu dei lá. Mas então, a minha expectativa era que isso acontecesse com o Natan. Quando ele chegou super bem, realizado, com mais cursos comprados, né? Acho que você já mandou essa na lata, né? Eu queria comprar, não tinha comprado Não ainda tinha não. comprado, não. Chegou lá querendo fazer mais daquilo, aquilo acabou com o meu mundo, aquilo me desabou. Eu falei, bom, foi tão difícil segurar as pontas. Foi tão difícil celebrar essa ida dele, apoiar, não ser chata, não reclamar. Para ele chegar aqui feliz e falando que vai fazer mais curso, eu não acredito, né? Foi, assim, uma indignação tão grande que eu senti na época. E fiquei de cara feia. Aí, quando ele ia compartilhar as coisas legais, super bacana que ele tinha vivido lá, que depois eu pude viver também, eu falava meio assim, tá, não, legal. Eu tentava não ser muito chata, mas eu não conseguia muitas vezes, né? Eu falava assim, tá. E eu fiquei chateada e demonstrei. Nessa minha chateação, nesse meu fechamento, o Nathan poderia ter desistido. O Nathan poderia ter desistido e falar assim, realmente isso aqui não é pra Ana Paula, ela não vai entender mesmo, porque ela já falei tantas vezes, e foi mais de uma vez que ele tentou compartilhar conhecimentos, coisas que ele aprendeu lá, e eu falava assim, Se ele tivesse desistido, agora é uma coisa, isso que é do fundo do coração, vocês não estariam aqui hoje. Vocês não teriam conhecido essa Ana Paula, eu jamais teria me aventurado no podcast, na internet, dá até vontade de dar uma choradinha também, igual você tá piscando aí. Mas eu jamais teria me tornado a pessoa que eu sou hoje se ele tivesse desistido. Então, quando a gente fala pra vocês assim, não desistam do relacionamento de vocês, vai em frente, tá difícil, o outro não te escuta, vale a pena insistir sozinho, é porque a gente viveu uma mudança desse tamanho. A gente viveu, eu sei quem eu era e eu sei quem eu me tornei. E fruto da não desistência do Natan. E é claro, eu também tive as minhas não desistências dele. Eu também insisti em outras coisas, mas eu posso falar com muita propriedade porque isso aqui é muito grande e muito palpável para vocês. Vocês veem a Ana, nossa, como a Ana tem uma oratória boa, como a Ana se comunica bem, como a Ana isso, como a Ana aquilo. Isso é fruto do Nathan não ter desistido, porque ele não desistiu de mim e ele foi insistindo, 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 até que um dia a minha ficha... Eu fui no primeiro curso por vingança, eu não fui no primeiro curso porque eu queria finalmente fazer uma coisa boa. Eu fui e falei assim, já que ele vai e é tão bom, agora eu vou também. Agora eu vou também, ele vai ver o que eu passei. Eu fui com esse. Olha o pensamento que eu tinha. Olha de onde eu saí e onde eu cheguei. Então, assim, quando eu falo pra vocês que é possível, não é um marketing aqui, não. É uma realidade. Eu era essa pessoa. E o conhecimento e a insistência, e principalmente a capacidade do meu marido de não desistir diante da minha cara feia, de não desistir diante de todos os indícios que eu dava de que não ia nunca virar aquela chave na minha cabeça, foi o que me permitiu chegar aqui. Então foi o conhecimento, foi sentar a bunda na cadeira, foi escutar outras pessoas, foi escutar pessoas que eram melhores do que eu naquilo, foi escutar pessoas que falavam sobre temas variados, desenvolvimento pessoal e tudo. Mas foi fazer isso que me trouxe até aqui. Então, muitas vezes, o diálogo vai ser chato mesmo, vai ser difícil, a pessoa não quebra o gelo, ela fica de cara feia. Mas quando tá determinado, ele consegue sim mover essa montanha. E aí você pode falar assim, Ana, mas é muito pesado. É verdade. Não é mentira. Vai ser mais pesado para uns do que para outros, mas sempre vai ser pesado mesmo. Mas quando você mover essa montanha do lugar, meu amigo, você vai falar assim: rapaz, eu sou bom nisso aqui. Eu consegui uma coisa maravilhosa. Porque você vai ver a pessoa que você mais ama na sua vida florescer, alcançar tudo que você sonhou para ela muitas vezes, mas que ela, por ser turrona, por ter a cabeça dura, não se abria. Sabe aquela história da água mole em pedra dura? Uma hora ela fura mesmo. E quando ela fura, vale muito a pena. Quando ela fura, é uma emoção muito grande.
E para a pessoa também vai ser. Aí eu tô falando no lugar da pessoa. Eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, obrigada pelo Natan ter tido paciência com o meu processo de amadurecimento. Porque eu demorei a aceitar que eu podia melhorar. Eu também já fui uma fatalista, eu também já fui vítima das minhas circunstâncias, eu também achava que era um fardo. Meu Deus, vou ficar sozinha cuidando da minha filha enquanto meu marido viaja, que absurdo, que injustiça. Eu já fui essa pessoa. E se hoje eu não sou mais, é porque é possível que todo mundo não seja. Então eu sei que o assunto é diálogo, mas tem tudo a ver com isso. Muitas vezes você vai precisar tocar esse barco sozinho por um tempo. Só que, ao mesmo tempo que isso vai ser muito difícil, isso vai fortalecer seus músculos, né? E aí, quando o outro pegar no remo, vocês vão muito mais longe. Porque o outro vai estar cheio de energia e você já vai estar muito mais forte. Então, vale a pena insistir. Muitas vezes vai ter que ser sozinho, mas eu te garanto que vale a pena insistir. É isso aí, meu amor maravilhosa. Acrescentou muito brilho ao Aos podcast. nossos olhos, né? E é interessante, assim, ainda nesse tema de diálogo e com o que a Ana Paula falou, né? Você precisa buscar informação. E o Vicente Falcone, que é um consultor, grande consultor do momento de crescimento da Ambev, todo mundo deve conhecer aí e tal, fala uma coisa, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, a gente tem um limite de aprendizado. Ele fala o nome da teoria lá, de algum estudioso, e fala assim, olha, tem um limite de aprendizado todo dia. A gente só aprende um pouquinho todo dia. Não adianta eu ler um livro por dia, porque eu não consigo reter aquele conhecimento, né? Então a gente tem que aprender um pouquinho todo dia. Pensando nisso, se todo dia você faz uma coisa agradável e boa e que traz melhoria para o seu ambiente, traz um conhecimento a mais, traz alguma coisa, isso aí vai sendo assim, é tipo assim, uma pedrinha caiu aqui, outra pedrinha, um monte de pedrinha. E parece que aquilo não fez diferença nenhuma. Parece que você tentou dialogar com seu marido hoje, aí não fez diferença nenhuma, parece que foi amanhã. A questão é porque vocês desistem, sabe? Vocês têm 10 anos de coisa errada e acham que em um mês vai resolver o problema, né? O Ícaro de Carvalho fala uma coisa interessante. Vocês superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que pode fazer em 10, né? Como se tudo fosse simples. Eu peguei o que a Ana Paula e o Natan falou, apliquei e não deu certo. Mas claro que não vai dar certo. Não é para dar mesmo. Não é agora que vai dar certo. Algumas pessoas vão ter resultado logo de início, mas isso não é normal. A gente precisa deixar fermentar, né? É aquela questão. A gente pega uma massa, mistura farinha, quer dizer, pega uma farinha, mistura com água, óleo, sal, açúcar, bate aquilo ali, coloca o fermento, bate mais um pouco, e agora você precisa deixar fermentar, né? Você precisa deixar aquele pão crescer na sua cabeça ali, aquele conhecimento tem que tomar conta daquilo, e do seu ambiente e de tudo mais. Então, todo santo dia falando, né? Igual a Ana Paula falou, o mesmo aconteceu do lado de cá. Né? São coisas que ela não desistiu, que ela sempre foi consistente, firme, e que hoje a gente colhe esses frutos que nós colhemos, né? Assim funciona a vida. Então, comunicação é a mesma coisa. Natan, fiz o que você falou, busquei temas de interesse, meu marido não deu ideia. Você fez 365 dias? Não, Natan, eu estou no 15º. Não, calma. É calma de verdade, eu não estou te enrolando, não. Calma de verdade. Porque a gente vai aprendendo as coisas. Eu tô começando a tocar violão, né, meu amor? Gente, eu comecei a tocar violão e eu queria fazer um Lá menor. E eu queria tocar, quer dizer, eu quero tocar violão igual um profissional. Sei lá, eu quero tocar melhor do que o violeiro do Gustavo Lima. Mas eu vou precisar de tempo para isso, certo? Se o violeiro ficou bom em 20 anos, eu vou precisar o quê? De uns 40 anos, concorda? Não é minha profissão, eu não treino isso, eu tenho que ter humildade. Calma lá, já tô com 35, tô mais burrinho, então quer dizer, né? Quanto tempo que eu vou para ficar bom de verdade? Mas eu fui fazer lá a nota. Aí eu coloquei o Lá menor e fui fazer a batida. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Na hora que eu ia falar a letra, as cordas do violão tudo mudava de lugar. E tudo saía, eu não conseguia. Aí eu toquei, acho que uns 5, 10 minutos. Foi na hora do almoço, né, meu amor? Toquei um pouquinho com as crianças pularam em cima do violão e pronto. Aí no dia seguinte, mais 5, 10 minutos, mais 5, 10 minutos. Eu já consigo tocar agora o refrão. O porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu já consigo tocar. E foi 2 semanas, 10 minutos por dia. Então, vocês precisam entender, as coisas não acontecem de uma hora para outra.
E o foco aqui é a melhoria sua, não do seu marido. É a melhoria de quem tá ouvindo, não de quem vai ouvir o que você vai falar, não. É igual o processo de engordar e emagrecer, né? Para engordar, você acumula anos de maus hábitos, mas esses maus hábitos são prazerosos. Comer já era prazer. Ficar sedentário já era prazer. Sentar lá a bunda na frente da televisão e não sair nunca mais é prazeroso. Então você faz, até que você acorda para a vida e você tá com 20 quilos, 30 quilos acima do seu peso. Mas você não dormiu ontem com 70 quilos e acordou hoje com 90. Foi um processo longo, onde você foi engordando e você nem sentiu, porque era prazeroso. Aí você decide emagrecer, né? Falou assim, vou cuidar da minha saúde, porque me cuidar é um pilar do casamento incrível. Eu aprendi isso lá com a Ana e com o Natan. Aí você vai pra academia uma semana e olha que coisa, você não emagreceu 20 quilos em uma semana. Meu Deus, né? Que absurdo. E ainda pior, é com esforço, com dor, com sofrimento, não tem mais aquele prazer. Veja bem, se o foco não está no resultado, porque ser saudável é muito melhor do que ser doente. Estar no peso adequado é muito melhor do que estar fora do peso. Você sabe disso, você sabe, a sua saúde sabe disso, a sua autoestima sabe disso, a sua produtividade, o seu rendimento, a sua capacidade de ter vitalidade, de ser uma pessoa útil, de conseguir ser forte para os seus, tudo isso você sabe. Agora, os processos, eles são assim mesmo. O processo para dar errado, geralmente, ele é aquilo, você vai meio dessensibilizado, vai fazendo, não se atenta, lembra do esquecimento que o Nathan falou, do que é importante? Não se atenta para o que é importante e vai chegando naquele resultado catastrófico quase que de forma passiva. No entanto, quando a gente decide mudar, quando eu olho para a coisa e falo assim, isso está errado, isso está mal, eu preciso mudar. Você vai precisar fazer um esforço muito grande. E por bastante tempo, porque a construção daquilo que está ruim não foi da noite para o dia, então não será da noite para o dia a solução para ela também. Vai precisar de suor, vai precisar de lágrima, vai precisar de esforço, abdicação. Do mesmo jeito que é para emagrecer, é para melhorar o relacionamento. Você construiu um relacionamento até aqui com suas condutas erradas, com problemas em vários campos. Tem como corrigir? Tem como corrigir, mas vai ser o seu processo de emagrecimento. Vai ser o seu processo de, primeiro nível, ter consciência de que eu estou com problema. Segundo nível, elaborar um plano de ação. E terceiro nível, executar. E na hora de executar, vai ter grito e ranger de dentes. Mas vai valer a pena. Só que também não pode desistir. Se a pessoa desistir de emagrecer, o que acontece? Ela continua gorda. Ela continua sem alcançar a saúde que ela precisa. Se ela desistir do processo de emagrecimento, é isso que acontece. E o processo de emagrecimento, como o nome já diz, é um processo. Você vai naquele tempo, com o seu esforço, seu suor e suas lágrimas, reparar os malefícios que você cultivou durante todos aqueles outros anos. Aí, só que tem uma coisa legal. O processo de emagrecimento, ele é difícil sempre? Do começo ao fim? Não. Quando você começa, é muito difícil. Você fala, putz, o que eu tô fazendo nessa academia? Um negócio fedido. Eu tenho que revezar aparelho, tá tudo eu tô cansada, eu tô suada. Eu lavei meu cabelo ontem, já tá todo enhecado aqui. Oh, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí na hora de comer, você vai comer ali moderadamente, vai comer sua salada, você fala, putz, saudade daquela lasanha, que saudade daquele refrigerante. Você vai no começo sofrer muito, mas depois vai ficando mais fácil. E você sabe por que vai ficando mais fácil? Porque você vai vendo resultados, pequenos resultados ao longo do processo. Então, é justamente no começo do processo que a gente tem os maiores resultados, inclusive, né? Quando você quer emagrecer, você nunca fez nada, é sedentário. Você quer emagrecer, você se matricula na academia e começa a comer minimamente bem, você já perde um peso rapidão. Por quê? Tem mudanças que são muito grandes, a mesma coisa no seu relacionamento. Quando você ajustar alguns pilares, você vai ver muitas mudanças rápidas. No entanto, elas não são as únicas a serem implementadas. Você vai precisar continuar essa jornada. E depois que você alcançar, você vai precisar continuar dando a manutenção, do mesmo jeito que é o peso. Emagreci o que eu queria, tô com um corpo legal, preciso continuar cuidando, porque se eu descuidar, o que acontece? Eu volto para onde? Eu volto para ser gordo. Se eu descuidar, eu volto para aquele processo silencioso onde as coisas vão dando errado. A mesma coisa vai ser no relacionamento. Você vai corrigir, você vai arrumar, você vai chegar no ponto que você quer. E aí você vai ficar com a gente na manutenção. E essa manutenção vai ser mais ou menos o quê? Uns 120 anos? Por aí. Tanto que você viver. Enquanto você estiver do lado do seu cônjuge, você vai fazer essa manutenção, você vai cuidar, você vai deixar de ser aquela pessoa esquecida e vai ser aquela pessoa que lembra do que realmente importa e investe energia nisso. E qual que seria o próximo passo? Tá, gente, você conseguiu construir ali um elo de comunicação legal, onde os assuntos que vocês conversam, vocês dois já falam sobre, né? Então já é legal conversar à noite, tem ali meia horinha, 40 minutos que vocês tratam
involuntariamente, o maridão chegou, ou a esposa chegou, foram lá, estão esquentando a comida, estão fazendo um arroz, já fala, eita amor, caramba, e aquele caso lá? Interessante, eu lembrei daquela história, né? Beleza, né? E aí agora, como é que você começa então as mudanças e daqui a pouco você vai trabalhar as mudanças em casa? Primeiro você começa por você, nós falamos tanto sobre isso, né? Aí quer dizer, todo dia de manhã você acorda e faz café da manhã. Suponha que você seja um homem, igual eu. Aí, de repente, você fala assim: vou pegar um caso real, mas não foi assim que aconteceu comigo, mas vou pegar um caso real. Um belo dia eu fui fazer uma salada de fruta e coloquei uma. Não, um belo dia eu fiz uma salada de fruta e a Ana Paula gostou. E eu resolvi fazer todo dia salada de fruta porque ela gosta. Natan, ali foi uma virada de chave? Não. Todo dia eu acordava, fazia café de manhã, eu só fui fazer salada de fruta. Deixa eu interromper pra dizer uma coisa, hoje fez falta, viu? Pois é, Hoje meu fez amor, eu falta acordei só, atrasado só hoje, isso mesmo me que eu queria perdoe. dizer, obrigada. Ó, eu acho que ó, nos últimos 100 dias ali, ó, faz 2 dias que eu não fiz salada de fruta. Não tô falando isso, não é porque a Ana Paula falou, não tem nada a ver, tá? É só para vocês entenderem que A frequência. você precisa ter frequência, consistência, você não pode abrir mão. Eu tô com um gerente meu de produção de férias e eu tô chegando na empresa às 5h30 da manhã. Então o que eu faço? Eu acordo às 4 horas, tomo um banho, me preparo e faço o que eu posso para adiantar o café da manhã. Porque a Ana Paula vai acordar, vai ter 4 crianças lá, é corrido, muitas vezes tem escola, agora eles estão de férias, mas é corrido, enfim, eu faço isso. Mas assim, suponha que você não faça, você é um homem. Aí você resolve, cara, vou acordar cedo, vou fazer um café da manhã. Vou fazer uma saladinha de fruta pra minha esposa, né? Aí ela vai chegar lá, às vezes ela pode responder com uma piadinha. Nossa, vai chover hoje. Aí o que você vai falar? Você vai ficar feliz pelo elogio dela? Ou vai ficar chateado pela ironia? Não, você não vai, nem uma coisa nem outra. Você vai agradecer. Por quê? Porque ela viu. Você não queria que ela visse, ela viu. A maneira como ela vai responder não importa, porque você é uma pessoa que aprendeu com o Natan e você não vê a maneira como as pessoas fazem coisas, você vê a mensagem. Ela viu. Legal. Amor, experimenta aí, vê se você gostou. É assim que você responde. Você não responde, ah, obrigado. Não, não, você não responde, não, você responde. Ela fez a brincadeirinha. Vai aí, amor, faz a brincadeirinha. Faz aí, choveu? Viu do quê? Ah, choveu? Choveu hoje? Nossa, deixa eu pegar meu guarda-chuva que vai chover hoje. Resolveu fazer um trem pra eu comer nessa casa. Que milagre é esse? Eu fiz, minha gata, fiz salada de fruta. Pega aí, experimenta aí, vê se tá bom. É assim que você responde. É assim, direto. Gostou da minha Experimenta versão aí. Aí ela vai experimentar lá, né, ela? Só que aí agora a piadinha já perdeu a graça dela. E, e não perdeu a graça por um momento constrangedor. Perdeu a graça por um momento mais gostoso ainda, de experimentar salada de fruta. E ela gostou. Aí você ainda fala pra ela assim, amor, gostou? Responde aí, por favor. chata? Muito maravilhosa. Amei. Quero mais amanhã. Eu falo assim, então eu vou fazer todo dia, tá bom? Aí você ainda pode até fazer uma reflexão na hora, que todo mundo vai gostar. Quem estiver na sua casa, se seus filhos verem isso, eles vão gostar. Se sua esposa ver, ela vai gostar. Você fala assim, sabe o que que é? A gente estava conversando ontem sobre aquele skatista que eu gosto. E ele se esforçou tanto pelo sonho dele. E meu sonho que sempre foi ter uma família e às vezes eu fico com preguiça de acordar e fazer um café da manhã. Então agora todo dia vai ter salada de fruta. É assim que você resolve os problemas, né? Porque quando você faz isso, primeira coisa, olha só. Ah, suponha que skate foi um tema que eu busquei com ela para conversar e que deu certo. Você usa esse tema, você conversa sobre skate, agora conversa sobre outros temas e tal, e tal, e tal, e tal, e você pegou aquela história e falou, cara, eu vou mudar um hábito. Por quê? Porque se isso aqui era meu sonho, eu vou mudar um hábito. Só que agora o que que você fez? Você deu exemplo. Você se tornou alguém mais admirável. Se você não era, se ninguém estava nem aí para você na sua casa, todo mundo achava que você não fazia nada que presta, se você é um cara que sua palavra você nunca cumpria, era o mais preguiçoso, gostava de tudo no pratinho, você já começou a servir a sua casa, né? E a mulher é a mesma coisa. Quando você passa a agir desse modo, você tem muito mais agora, não imediatamente, mas agora aquilo que você fala tem mais sentido, porque alguém está te olhando ali e de certo modo te admira também pela mudança. Sabe, quando você vê alguém que resolve estudar para concurso público ou seguir tal profissão, às vezes é um filho, às vezes é um neto, às vezes é um sobrinho. Você olha aquele rapaz lá e fala assim, se esforça todo santo dia. Cara, é impossível ignorar quem se esforça todo santo dia. E aí, você consegue entregar a partir de exemplos. E você se tornando alguém bom assim, dá para eu chamar na palavra, amor, é o seguinte, cara. Verifiquei que para nossa casa ter harmonia, nós precisamos servir. Olha que legal que ficou o nosso café da manhã, olha que legal que ficou
a rotina de tal coisa, olha que legal que ficou a nossa garagem, né? Só que tem partes que eu não consigo resolver, porque é você que está aqui. O que você acha? Você acha que é uma boa ideia resolver isso aqui? Quando você for cobrar, suponha que a Ana Paula não tenha percebido que ela está de errado, e eu quero conversar com ela para cobrar. Eu não vou criar piadinha. Eu vou trazer para ela exemplos práticos a partir de ações, de resultados legais que foram que aconteceram. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, eu não converso com a Ana para atacar. Se eu fizer algo que deu certo e que ela não se tocou, aí eu vou falar assim, amor, é o seguinte, cara, fiz isso aqui deu certo. O que você acha de fazer aqui? Faz sentido? Não faz? É assim que funciona. Mas quem está falando é alguém que serve, alguém que entrega um dia após o outro, sem cessar. E Né? agora uma lição quinta série que vale pra vida, porque muitas das mensagens falam assim, meu marido faz gracinha, faz piada quando eu falo em conversar. A piada só funciona quando a pessoa pega ar, né? Se você mata a piada, igual a Nathan falou, fiz a piada, nossa, que milagre. Ele fala, experimenta aí. Acabou com a minha graça. Deixando claro que eu não sou a pessoa que faz a piada, pelo amor de Deus. Mas a pessoa que faz a piadinha, ela só continua fazendo a piadinha porque você fica irritadinha, você fica bravo, você retruca, você fica de bico. Por quê? Aquilo fez efeito. É a mesma coisa da quinta série. Aquele bobão lá que fica fazendo piadinha. Se chega alguém e ignora ele fica super sem graça. Porque o combustível dele é irritar as pessoas. E aí, quando ele não atinge essa finalidade, para que ele vai continuar fazendo aquilo? Não deu certo. Ele vai procurar outro bobão para ficar irritado. Mesma coisa é com o nosso cônjuge. Se você tem um cônjuge que faz piadinha, que é essa pessoa, começa a tratar ele como a gente trata a criança, com seriedade. Não, isso não. Responde diretamente, não. Ou então, sim, fiz. Uhum. Nossa, vai pra academia, tá todo bonito. Vou, tô indo. E depois, quando eu chegar, a gente janta junto. Tchau. Perfeito. Corta e mostra maturidade, porque é assim que a gente é admirado de verdade. É assim que o diálogo não entra. É assim que você domina o diálogo. O diálogo não vai ficar no nível da pessoa que está fazendo piadinha. O diálogo vai ficar no seu nível, porque é você que comanda aquilo ali. Você vai dar o tom da conversa. Você, sem falar nada de grosseria, você vai mostrar que ali são dois adultos conversando e não duas crianças. Sem precisar falar isso que eu tô falando, é claro, né? Mas o seu tom, a sua postura, o jeito como você fala e as coisas que você aceita, elas são cruciais para definir o rumo daquela conversa. Quando eu corto a piadinha e mostro que o assunto é sério, a pessoa é muito difícil que ela continue nessa vibe, né? Tenho sem noção, mas mesmo assim é muito complicado que ela consiga sustentar sozinha uma coisa que você cortou e sem mau humor, né? Sem rispidez, com leveza. Cortou com classe, sabe? Quando você faz uma tramontina, corte rápido. Cortou e seguiu. A pessoa vai se tocar. O problema é que a gente cai na pilha, né? A gente pega ar. A pessoa fala e fala assim, ai, nossa, ai. Não, lá vem você de novo. Falar da minha roupa da academia. Poxa, você sabe que eu não gosto. Já falei tantas vezes pra você que eu não gosto, que você fica falando, que eu vou me arrumar pra ir pra academia. Acabou. Perdemos aí. O lance na vida é a gente ter classe pra ignorar o que precisa ser ignorado e pra dar valor no que precisa ter o valor recebido. A diferença disso resolve metade dos problemas, né? Porque eu sei que tem muita gente casada com a galera da quinta série. Infelizmente, essa é uma realidade. Essas pessoas precisam amadurecer? Precisam, mas mais uma vez, você tem condição de ir lá e amadurecer ela hoje? Não tem. Então, vai procurar soluções que estejam ao seu alcance. A gente, infelizmente, não tem um botãozinho que reprograma o outro. E ainda bem que a gente não tem, porque nem sempre o que a gente quer reprogramar tá certo também, né? Mas a gente faz o que está no nosso controle. E o que está no controle da Ana Paula é a Ana Paula. Não o Natan. Então, por mais que às vezes eu queira mudar o Natan, eu preciso gastar minha energia com o que vale a pena. Do contrário, eu jogo a minha energia no ralo. É isso aí, minha perfeita, maravilhosa. E aí, mais perguntas para finalizarmos? Já estamos nos aproximando do fim. Aqui fala sobre grosseria e falta de paciência. A grosseria quase sempre é uma coisa chamada saco cheio. Saco cheio de ouvir a mesma ladainha sempre, né? E a falta de paciência quase que logo em seguida, né? Toda vez você fala a mesma coisa, já falamos sobre isso, toda vez. Não, mas é porque agora é diferente. Então aquela questão, se você estiver se comunicando de uma maneira só de encher o saco do outro todo dia, cara, é natural a pessoa não ter mais paciência para ouvir mesmo, entendeu? Ela não dedicar tempo. E aí digo para vocês, tá? Isso aí nem tá livre nem do Natan fazer, não fazer, né? Não grosseria em si, mas, por exemplo, às vezes a Ana Paula vai questionar sobre, sei lá, amor, nem sei o que, mas, por exemplo, esses tempos atrás aqui ela falou, amor, vamos treinar.
E ela tá me incentivando a treinar. E eu tô sem treinar já faz uns 10 meses, né? Ela falou assim, vamos treinar hoje aqui. Eu falei, não, não vou. Aí ela, vamos treinar? Eu, não, não vou. E ela brincou comigo, eu, não, não vou. Suponho que ela faça isso todo dia. Se ela fizer isso todo dia, é muito claro que no quarto, sei lá, 5 dias seguidos, eu, amor, eu já falei, não vou treinar. Pode ser entendido como grosseria. Tem gente que vai olhar e falar, não, mas isso não é grosseria. Mas eu tô querendo dizer para vocês que depois de uma certa quantidade vixe, me ajuda aí. Uma quantidade de encheção de saco seguidas aí, a gente perde a graça. Né? Você não, Que você tá falando que não foi uma brinca encheção mais. de saco eu te chamar pra treinar? Tá Não. doido? E não foi uma encheção de saco. Ela Foi falou, eu acho que um umas 2 serviço vezes de na vida. utilidade pública. E foi mesmo. Eu falei, ela tá me incentivando, mas eu suponho que ela faça todo dia. Tô dando um exemplo para vocês. Ou então, por exemplo, eu vou e reclamo com a Ana Paula todo santo dia. Ah, vai treinar uma hora dessa. Ah, vai treinar uma hora dessa, vai treinar uma hora dessa. Se bem que nesse caso é ainda pior, né? Porque eu tô reclamando de alguma coisa que não é ruim. Não, mas não aí tem nada a ver. eu ia pegar uma cartolina e ia escrever, vou treinar uma hora dessa. Ia grudar lá na porta de casa e que a hora que você chegasse, você já ia ler. E tipo assim, ó, aí às vezes essa cartolina pode ser entendida como grosseria, como falta de paciência, mas é porque é falta de paciência mesmo. Tem coisas que não merecem a paciência da gente mesmo. Tem coisa que a gente tem que ter falta de paciência. Faz parte mesmo. Sabe, tipo assim, alguém me liga. Olá, Natan. Meu nome é Jonathan, do escritório X. O que você quer, Jonathan? Natan, você está sendo grosso. Não, cara, eu estou sendo direto, reto. Eu não quero saber de onde você é. Eu não quero saber quem é você, seu nome. Não, primeiro me fala o que você quer. Se aquilo que você me fala que você quer é algo que eu tenho interesse, aí eu te dou o meu tempo de ouvido. Se não, eu economizo o seu tempo e o meu. Vai-se embora. É uma certa forma de grosseria, de falta de paciência? É. Mas é minha maneira de aproveitar meu tempo. E é importante que a gente saiba com o que ser impaciente, né? Porque muitas pessoas veem essas situações e acham assim, nossa, que grosseiro, que impaciente, mas essas mesmas pessoas não estão tendo paciência onde elas deveriam ter. Isso. Essas mesmas pessoas não estão tendo paciência com as mudanças do cônjuge, essas mesmas pessoas não Isso estão mesmo. tendo paciência em investir numa transformação real no seu casamento. Mas na hora de ser grosseira, é todo mundo fofo, lindo, fofolete, né? Todo mundo é maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Mas na hora de ter paciência com o que realmente importa, na hora de buscar seu filho que chorou de madrugada e não começar a achar que aquilo ali é o fim do mundo, que é um fardo, aí vocês não têm. Então a gente tem que escolher o que merece a nossa paciência e dar a nossa paciência para aquelas ocasiões. É claro, algumas pessoas vão ter mais facilidade de ter paciência do que outras, é normal, é do temperamento, é da personalidade, mas isso aqui que eu tô falando tá acessível para todo mundo. Saber onde você vai gastar a sua energia. Porque é muito fácil ser super paciente com a menina do telemarketing, falar. Conheço várias pessoas assim que são super fofas, educadas, escutam 3 horas, chega em casa gritando com a esposa ou com o marido. Né? É fácil da porta para fora ser um gentleman, uma lady, e da porta para dentro ser um ogro. Então, assim, faça o contrário, né? Seleciona os momentos na sua vida onde a sua paciência. E cortar as coisas não é ter impaciência também. É interpretado assim, mas na verdade não é. É você saber que o tempo é um recurso escasso e que ele precisa ser gasto de forma inteligente para que sobre tempo para você fazer as coisas realmente importantes, né? Isso é um aprendizado que eu tive também ao longo do tempo, porque eu era a pessoa que escutava também todo mundo falar tudo que tinha falado, Natan quase morria do coração, e alguém pedir dinheiro, eu escutava a história. Isso não é um sinal de pessoa boazinha, né? Porque, no fim das contas, às vezes eu nem vou ajudar essa pessoa. Em vez de pedir dinheiro pro próximo, ela ficou lá, perdeu 10 minutos da vida dela me contando. E no final eu vou falar assim, ai, poxa, eu não vou ajudar hoje não, viu, senhora? Que sentido faz, né? Então, em termos práticos, às vezes a gente precisa simplificar um pouco a vida e não tratar tudo como grosseria, tudo com mimimi. E esse mimimi, pra piorar, é um negócio falso, né? Que a pessoa esculhamba em vários outros aspectos e nesse não. Mas essa questão do... Eu falei tantas vezes, eu insisti, isso está errado por si só, porque persistir é você ir tentando acertar de diferentes formas, né? Então, eu fiz de um jeito hoje, não deu certo. Aí eu fiz de novo amanhã, não deu certo. No terceiro dia, eu vou mudar a abordagem. Sei lá, Natan, é que treinar não é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu quero que ele treine, mas se fosse uma coisa que eu tô vendo que é importante para ele, que eu preciso ajudá-lo, eu ia colocar minha criatividade para funcionar, para tentar outras abordagens, outras formas, outras sugestões, outras coisas. Eu não ia ficar todo dia, e aí, vamos treinar comigo? E aí, vamos treinar comigo? Ah, não treina comigo hoje. Parecendo o burrinho do Shrek lá, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Isso é um inferno. É um saco a pessoa enjoada. Eu falei pra vocês, não gosto de ser chata e não gosto de gente chata também, não. E eu falo até pros meus filhos, que são pequenos, não sejam chatos. Fez a coisa de um jeito, não deu certo, você vai tentar de outro. Você não vai ficar azucrinando
a cabeça da pessoa. Porque, assim, você tem que ser persistente, você tem que ir atrás do que você quer, mas você tem que ir de forma inteligente. Você tenta hoje por aqui, amanhã você tenta por ali, depois você tenta por cima, depois você tenta por baixo, você continua tentando. Não é que você tem que desistir, mas você tem que desistir dos jeitos que deram errado. Você vai ticando, né? Fala assim, bom, ir por cima, não deu certo. Dei a volta, não deu certo. Como que eu vou fazer? Vou cavar um buraco e vou acessar aquilo ali? Não sei. Então, você precisa mudar muitas vezes a sua abordagem. Então, tem inúmeras perguntas aqui falando, né? Falo todo dia, ele continua fazendo isso. Dá uma olhada na efetividade da sua comunicação, porque não está surtindo efeito. Às vezes é o jeito que você fala, às vezes é o assunto que você fala, ou às vezes é o que você está querendo mudar, que não é assim que funciona. Porque, gente, se fosse fácil assim, se o outro estivesse fazendo alguma coisa errada, aí eu falo pra ele que tá fazendo uma coisa errada, aí ele já muda, já melhora, poxa vida, o mundo tava molezinha de viver, né? Tava fácil. Não é assim que funciona com o outro, porque não é assim que funciona com você. Quantas coisas você já percebeu que você precisa mudar? Você já tem a consciência, você já domina o seu comportamento, porque a gente tá falando de você com você mesmo, e mesmo assim você não consegue mudar. Porque a gente tem uma grande dificuldade em implementar mudanças, isso aí é universal. Então, por que esperar no outro essa velocidade, essa agilidade em implementar mudanças, quando isso não pode ser esperado nem em você mesmo, que é alguém que você tem total controle? Então, não adianta você querer que o outro mude. O buraco é mais embaixo. Mais uma vez, coloque energia em você, porque você está sob o seu controle. E a sua mudança, muitas vezes, ela vai ser propulsora de mudanças no outro, né? Quando ele vê. Mas isso aí não é a sua intenção. Você também não está mudando para que o outro mude. Você precisa mudar de forma genuína, porque você viu que você tem uma deficiência, você viu que você tem um gargalo, você viu que você tem uma coisa a melhorar e você está investindo nisso. Feliz e contente, pleno, educado e elegante. Sem encher o saco dos outros. É isso aí. Cara, é sensacional o que a Ana Paula falou. E especialmente no início, né? Quer dizer, às vezes você não trata bem seu filho, trata seu filho com falta de paciência e chega lá no seu trabalho com o pessoal que fala mal de você o tempo inteiro, você fica cheio de dedos, né? É preciso ter uma hierarquia de, de questões. E é bem assim, por exemplo, eu trato a Ana Paula muito melhor do que eu trato as pessoas da rua. E não é admissível que eu tenha mais paciência na rua do que a minha família. É sensacional, nem tem a ver com comunicação, com diálogo, mas isso que a Ana Paula falou, eu preciso frisar para vocês, né? Não tem, mas tem, né? Porque às vezes no diálogo, o bonitão lá no trabalho dialoga super bem com os colegas de trabalho, com o chefe, tem toda a paciência para escutar e chega em casa não quer falar com a esposa, não quer Isso aí. conversar. Né? Essa hierarquia, ela funciona também, ela impacta Isso. também nos diálogos. Porque se você escuta o sapo do seu chefe sem falar nada, e você espera ele falar até o final, você vai ter que escutar a sua esposa. Ah, Nata, mas meu chefe é quem paga meu salário. Eu falei, então quer dizer que você está valorizando mais seu dinheiro do que a sua família. Natan, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Eu sei que não tem, mas entenda também o que eu estou querendo dizer. Se você entender errado, você... Enfim, a capacidade mental de alguns é muito limitada. Você não consegue entender. Mas você está trabalhando num local e para não perder o dinheiro que você tem ali, você escuta tudo que for. Faz gracinha para quem for. Mas a sua família, para perder a sua família, ou melhor, não é nem para perder, não. É para manter a sua família harmoniosa. Você nem se dá o trabalho de se esforçar para escutar o que você está escutando lá. Porque lá você está trabalhando por dinheiro. Eu não estou falando para você largar seu trabalho, estou falando para você pegar pelo menos o que você faz lá e fazer aqui. Você tinha que fazer dentro de casa, era melhor, não era pior não, era melhor. Natan, mas eu não suporto ouvir a mesma ladainha. Então você vai lá no seu trabalho, seu chefe te passa uma meta. Você trabalha para alcançar a meta. Você já sabe então que na sua casa você vai trabalhar para alcançar uma meta. Se você não aguenta ouvir, aprende a conversar com a sua esposa, né? Se você não, Natan, mas eu não sei como conversar. É a mesma meta que você tem lá, você vai ter uma meta na sua casa. Mas é uma meta que você que vai criar, pô. Infelizmente eu estou falando para quem está me ouvindo. Gostaria de que a pessoa que você vai receber, que você vai aplicar esse método, estivesse ouvindo também, para vocês estarem alinhados. Né? Qualquer coisa traz ela para ouvir o podcast. Essa é a noção. Né? Nunca trate melhor alguém da rua do que na sua casa. Se um homem falar comigo no WhatsApp, bom dia, Natan, tudo bem? Meu nome é tal, sou de tal lugar, né? Eu falo assim, tudo ótimo, Emanuel, e com você? Assim que eu falo, certo? Se uma mulher de um banco falar comigo, Natan, bom dia, tudo bem? Eu falo assim, ó, tudo ótimo, e com você? É assim que eu falo. Se a Ana Paula falar comigo,
Amor, não, oi perfeita. Ela eu vou tratar diferente. Não importa, gente, né? É sem muita frescura, mas eu tô querendo vocês que se você trata quem tá na rua bem, você vai tratar a sua esposa melhor, né? São movimentos simples que eles são raízes dessa árvore, desse casamento, que vão gerar ótimos frutos, que são filhos seguros, né? Uma educação emocional, felicidade real. E você não se nivela para baixo, né? Quando a gente dá esses exemplos, eu falo assim, ah, mas é que no meu trabalho eu trato bem por causa do dinheiro. Primeiro que tá errado também. Você tem que tratar bem porque você tem que ser uma pessoa educada com todo mundo, né? Não tem essa. Segundo, nivele-se para cima, então. Se lá é a sua referência, se a sua motivação para tratar alguém bem é o dinheiro, que seja. Então, nivele-se para cima. Então, eu vou tratar todo mundo igual eu trato essa aqui. Se a minha motivação é a grana, eu vou tratar lá em casa igual eu trato aqui. Até você cair a ficha de que lá na sua casa você tem que tratar melhor, porque ali estão as coisas que realmente importam. O seu emprego hoje é esse, amanhã pode ser outro. Deus o livre, depois pode ser nenhum, você pode perder. A sua família vai estar ali com você. E a sua função é manter aquilo ali bem harmonioso, funcionando e funcionando bem. Ninguém está aqui falando de sobrevivência, a gente está falando de viver algo incrível. Então, aproveitando os nossos minutos finais, vou fazer novamente um convite. Nós não falamos sobre Nós não isso, né? falamos sobre o evento. Dias 14, 15 e 16. Esse episódio vai ao ar dia 12 de julho. Então, no mínimo, você está nos assistindo no dia 12 de julho. Será na próxima segunda, então, minha filha, meu filho. 14, 15 e 16 de julho. O evento Os Pilares do Casamento Incrível. Será às 20 horas, um evento online. Para acessar o evento, precisa estar inscrito. E o link está aqui na descrição desse vídeo. E está também no nosso perfil em todas as redes sociais. Você precisa se inscrever para esse evento, porque serão 3 dias de conteúdo muito denso, muito impactante. Um conteúdo melhor ainda do que esse que você acabou de ver, que eu tenho certeza que já agregou muito na sua caminhada rumo a um relacionamento incrível. E esse evento também marca a abertura da nossa comunidade Casamento Incrível. Muita gente está pedindo para se inscrever na comunidade agora, mas não pode, porque a gente vai fazer uma abertura em grande estilo, tal qual essa comunidade merece. Tamanho é o nosso empenho, tamanho a gente colocou energia para construir esse método, porque lá é tudo pensado e planejado para dar a mão para vocês do começo ao fim. Então, óbvio que não faremos nada sozinhos, né? Precisaremos do esforço de vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão comprometidos em alcançar o mais alto nível do relacionamento que vocês podem. E lá nesses 3 dias vocês vão ter já uma amostra grátis do quão profundo será nosso trabalho na comunidade e a possibilidade de se juntar a nós nessa nova jornada. Eu estou muito ansiosa para que tudo comece. Não é mesmo, gato? É mesmo perfeita, maravilhosa, Deus é cheirosa. É isso, Aí, pessoal. galera. Inscrevam-se agora no evento e esperamos todos vocês lá. Tchau! Valeu.